Agora pode, começando agora. Fala, meu time, tudo certo? A gente está aqui para mais um episódio e que bom que vocês estão aí com a gente. Hoje a nossa convidada global. Espetacular. Tô doidinho para saber um negócio aí de um grupo de WhatsApp que tem da novela que ela fez aí. Que rola os negócios que o Silvério falou. Mas a gente está por aqui para começar esse episódio que, obviamente, tem sempre a sua atenção. Você que está aí no YouTube acompanhando a gente, obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, youtube.com/podeagorapode. Se você está ouvindo a gente no seu tocador de áudio favorito, muito obrigado aí por estar na sintonia, né? A gente está aqui para esse EP, chamando sua atenção também para o nosso perfil no Instagram, @podeagorapode. Rapaz, Tá bombando. Tá doido. Rapaz, o que tem mais lá é espaço para as pessoas ocuparem. Exatamente. Né? É. Pra gente chegar em 10K, vamos fazer a campanha 10K? 10K. Antes dos 10, precisa dos 2, né? Vamos ver se a gente chega nos 2. O projeto é novo, né? Não é verdade? No TikTok. Mas tem um corte nosso aí que tá bombando. Tem corte de 300 mil visualizações. Corte, né? Não, corte o pessoal corte. adora corte. E o da Márcia Sensitiva? É. Rapaz. TikTok, vai lá também, @podeagorapode. Você encontra a gente em todos esses locais. E nós estamos aqui para esse episódio, Guguinha. E, como sempre, sendo muito bem, como a mesa mostra, né? Estamos sempre... Está bonito, né? Tá colorido, né? Bem apoiados pelo Beach Park. Com certeza. Aonde é ser feliz agora. Com certeza. Inclusive, você pode conferir no episódio de hoje, nós temos a participação especial de fofura do Tartar, desculpa, né? Da Maré também, né? Todos os personagens da turma do parque. Exatamente. Agora eu queria que você falasse da nossa convidada, amigão. Olha, Alexandre Lima, eu tô muito feliz, tô contente, tô alegre. Que bom, o amigo tá bem, semblante bom. Tô corado, tô foi pra nadando, praia? cara, voltei a tá nadar. nadando? Tô nadando. Me aguarde, me aguarde, Certo. me aguarde. Pressão, tá boa? Tá boa, a minha tá boa, né? A sua tá boa. A minha bateu 17/10. Alexandre, cara, mas estou feliz. Olha, vou fazer aqui já uma confissão. Eu não, né? Uma confissão que eu fiquei sabendo agora. É o primeiro podcast que ela faz. O primeiro. É o primeiro podcast que ela faz. Rapaz, eu não tô doidinho, né, por isso? E é a primeira vez que temos um brownie no primeiro podcast. Rapaz, só coisa inédita hoje. Só coisa inédita. Eu tô feliz, viu? Verdade. Porque essa moça aqui é um talento, viu? Talento. E ela é a... Olha só, nós vamos entrevistar 3 cariocas. Ela é a primeira. Ah, sim, a sequência, né? É a sequência. Tá, verdade. Inclusive amigos dela, né? Uhum. Ela, antes de mais nada, é carioca. Seu início foi na TV com pequenos papéis, né? E papéis pequenos, né? Porque é pequeno pra ver o que pega. Em novelas como Coração de Estudante, Celebridade, Malhação, isso na Globo. Na Globo. A Vênus Platinada. Sim. Lá também ela fez Sob Nova Direção, Beleza Pura, entre outras, né? Depois fez Record, fez A Lei e o Crime, Ribeirão do Tempo, Rebelde, Vitória, Apocalipse, enfim, mais um monte, né? Rapaz, é muito São novela. quase 30 anos, né, de carreira. 27. São 27. Tá. Também fez papéis no cinema, atuou em peças de teatro, mas foi com a personagem Zuleika Gonçalves, Nome e sobrenome. Nome e de sobrenome. Pantanal, que a Aline Borges teve, enfim, o merecido reconhecimento do grande público. E ainda Depois botou o Tenório no canto dele. Exatamente. Morreu, graças a Deus. Com quase 30 anos de carreira, agora ela se prepara também para ingressar, se é que já não ingressou, na carreira musical, né? Olha! Gostei disso. Eu li isso em alguma coisa. Nossa, um Detalhe, projetinho viu? tá Detalhe embrionário importante. Por seu papel em Pantanal, ela ganhou 3 prêmios. Pelo menos foi o que eu li aqui, Certo. né? Atriz do ano no prêmio Potências. Certo. Atuação do ano no prêmio Mundo Negro. Certo. E atriz revelação no troféu Raça Negra. Certo. Que é patrocinado pelo grupo Raça Negra. Não, né? Não, nada a ver, né? Não. Palmas para a Aline Borges. Aline Borges. Cara, muito bom, hein? Nossa, eu tô emocionada. Muito bom. Que lindo. Nossa. Ouvir assim a própria história É. contada. com 30 tanto anos, né? louvor. Quase 30 anos, né? Quase 30 anos de caminhada. Que não é fácil, né? Ser artista no Brasil. Você começou quando? Olha, eu 30 anos atrás. Mas a minha primeira vez com arte, assim, foi aos 11 anos de idade, quando eu pisei no palco pela primeira vez. Na No escola. colégio? Na no escola? colégio, na escola. Estudava numa escola municipal em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E aí a professora de educação musical fez um festival de teatro. E eu nem era atriz, eu não tinha noção nenhuma. Minha irmã, que já fazia, que hoje em dia é professora, foi para outro caminho, ela já fazia teatro. E aí eu falei,
eu vou experimentar. E aí eu fiz uma peça onde eu representava uma menina de rua. E era uma menina de rua que subia no palco e ela tomava partido numa briga onde o menino estava sofrendo bullying. E assim, eu tinha 11 anos de idade, era uma menina, eu venho de uma... Eu nasci em Parada de Lucas. Eu sou de uma família de cinco filhos, né? Eu tenho 4 irmãos. Os meus pais, meu pai é maranhense, minha mãe carioca. A gente vê, enfim, uma vida simples, né? Sem regalias, com dificuldade. Então, eu não me imaginava, assim, nesse lugar. E quando eu pisei no palco pela primeira vez, toda a minha insegurança, os meus medos, eles fizeram assim... Porque quando eu pisei no palco com essa menina empoderada, que ela era fogo na venta, assim. Do barraco mesmo. E ali, assim, eu me deparei com uma potência, com uma força, que eu falei assim, é isso que eu quero fazer pra vida toda. Com 11 anos? Com 11 anos de idade. E aí, a partir dali, eu comecei... Demorei, na verdade, a fazer cursos de teatro, porque meu pai não tinha ainda condições. Então, eu fiz na escola esse festival de teatro, mas eu comecei mesmo, assim, o meu primeiro curso de teatro aos 17 anos em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, eu segui... Mas vocês foram morar lá, não? Eu fui morar, porque, na verdade, eu não era uma boa aluna. E aí eu não passei, eu não passei na prova para o colégio estadual. Eu tenho um irmão gêmeo, meu irmão gêmeo passou, eu não passei. E aí minha mãe me mandou morar com a minha irmã em Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha irmã tinha acabado de ter um bebê. E ela falou, vai morar lá, sua irmã vai pagar o seu colégio, você ajuda a cuidar do seu sobrinho. Aí eu fui para lá. E fiquei morando com ela 2 anos, mas comecei a fazer teatro lá, me apaixonei, né? Já estava apaixonada. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu fui para Tablado, para Cal, fiz curso livre na Martins Pena. Nunca mais deixei de fazer teatro na vida, assim. Na verdade, eu sou cria do teatro. Eu comecei no palco, no teatro. Depois é que eu comecei a fazer televisão. Tô até um pouco afastada do teatro, assim, com um desejo muito grande de voltar. Agora, o meu marido, Alex Nada, que também é ator, ele tá com um monólogo, e aí eu tô vendo ele no palco e tá me fervilhando, assim, uma vontade muito grande de realizar um sonho, que é fazer o meu monólogo, que é contar a minha história dentro de um monólogo. E como é que você foi? A Globo foi o seu primeiro? Exatamente. Meu primeiro trabalho, né? com TV foi na TV Globo. Eu estava fazendo um espetáculo chamado Terminamos Inverso, no Planetário da Gávea, com um diretor chamado Moisés Bittencourt, que é um diretor maravilhoso, mas é um cara muito... sabe aquelas pessoas muito... Muito Moisés. Muito Moisés. O Moisés adoraria ouvir isso, porque ele é único, então é muito Moisés mesmo. Ele nunca pensou muito em ganhar dinheiro, nunca pensou muito em se fortalecer nesse lugar, assim, totalmente artista, nunca pensou em se fortalecer nesse lugar. Então, eu comecei a fazer teatro com ele, e aí, nesse espetáculo, que era um espetáculo que tinha Matheus Solano, tinha Alex Nader, tinha outras pessoas, assim, que depois ganharam notoriedade, né? E que ainda não eram famosos, conhecidos. Nesse espetáculo, no final desse espetáculo, ainda não tinha muita noção do que era uma produtora de elenco assistir um espetáculo e ficar de olho. Então, assim, eu não tinha muita noção. Só fiz o meu trabalho muito bem feito, modéstia à parte. Porque é o que eu amo. Enfim, quando a gente faz bem alguma coisa quando a gente faz o que a gente ama fazer. Então, eu faço bem o que eu faço porque eu amo muito a minha profissão. Então, eu falo mesmo. E aí, nesse espetáculo, tinha uma produtora de elenco assistindo. E quando acabou o espetáculo, no camarim, tava um rebuliço danado. Todo mundo falando, Malu Fontinelli tá aí, que não sei o que era. Eu não entendia muito o que era. Daqui a pouco o diretor chegou pra mim e falou, Aline, a Malu Fontinelli quer te conhecer. Aí eu falei, gente, a Malu Fontinelli é essa que tá todo mundo falando? Mas ela você quer me conhecer. Não sabia nem conhecia. quem era, né? Imagina, vim lá de Parada de Lucas. não tinha entendimento desse universo, porque era realmente um universo muito distante de mim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, vocês me ajudam, porque eu vou indo para vários lugares. Me ajuda, me puxa, se eu for embora. A gente é pior que tudo. Mas o que eu quero falar é que o meu pai sempre teve muito medo dessa escolha da minha profissão. Imagina. E ele falava assim, minha filha, e ele sempre foi muito noveleiro, ele assistia muita televisão. E ele falava assim para mim, minha filha, isso não é pra gente, não.
Isso daí, ó, isso aí é tudo filho de diretor, de autor. É tudo uma panela, minha filha. Não se mete nessa. Eu ouvi aquilo. Por mais que eu entendesse, assim, que ele falava aquilo porque ele tinha uma preocupação, né? Todo pai quer ver o seu filho bem, né? Então, se ele acha que aquilo ali não é pra mim, obviamente que ele vai falar, não faz isso, não, filha. Por mais que fosse a minha vocação. Eu ouvi aquilo, mas eu não guardava pra mim, porque internamente, por mais que fosse uma realidade totalmente distante, eu não me imaginava na TV Globo fazendo uma novela. Mas eu me imaginava fazendo, no palco o tempo todo, fazendo diversos personagens, porque era o que me alimentava, era o que me dava força, era o que me fazia me conectar com a minha potência. Então, quando ele falava isso, eu ouvia, mas eu não guardava pra mim. Em algum lugar eu falava, cara, ele não sabe o que ele tá falando. Assim. Aí você tava com que idade, Aline? Aí, quando ele dizia isso, 16, nessa época, 16 para 17, né? por aí, 17. Aí eu ouvia, entendia que era por proteção, era um medo. Total. Mas internamente eu falava, sei lá por quê, eu tenho certeza que esse é o meu caminho, assim. Não vou guardar isso pra mim. Mas os pais geralmente são assim, né? A gente estava conversando com quem foi, Gustavo? A gente estava tendo um papo exatamente sobre isso. Às vezes o pai e a mãe, eles não conseguem entender ali naquele adolescente, naquela criança, a vocação que está ali dentro, né? E aí, por proteção, instintivamente, eles querem meio que, né? Direcionar para um outro lugar. Direcionar para um lugar que eles acham que é mais seguro, olha, né? Ai, Alexandre, eu tenho tanto receio disso. A minha mãe mesmo falou estúdio, meu filho estúdio, eu entendi estúdio. Ela falou, não, deixa comigo. E tem uma coisa, Marcos Palmeira. Sim. Por que é que os nossos pais não querem que a gente trabalhe com cultura e arte? Por que eles têm sempre medo, né? Olha, primeiro assim, a gente vive num país que não apoia a cultura, né? Não apoia a arte. E durante muito tempo a gente teve esse olhar, os nossos pais tiveram esse olhar de que artista era vagabundo, né? Se você for fazer uma pesquisa lá para trás, total, né? O artista tinha esse... Hoje até isso se desconstruiu um pouco, né? Acho que muito mais. Mas eu tô com 48 anos, eu tinha 17. Nessa época ainda era um terror. Ainda hoje, assim, o meu pai ainda... Hoje em dia é diferente, né? Porque fogo, essa coisa de você fazer uma novela na TV Globo, né? A TV Globo ainda é a grande emissora, né? E uma pessoa que tem a cabeça mais fechada, né? Porque hoje em dia, graças às deusas, a gente tem aí o streaming que está empregando muita gente, né? A gente não fica na mão só de uma TV Globo ou TV Record, enfim. Mas o meu pai e minha mãe, eles sempre precisavam me ver na TV Globo fazendo uma novela para validar a minha profissão. Infelizmente, assim. Então, fazer Pantanal, para eles, foi assim, finalmente, ok. Então, a partir daí, eu acho que eles passaram a me respeitar como artista. E eu não julgo, não condeno, porque é a educação que eles tiveram, é o olhar que eles tinham. Mas foi muito bonito, assim. Meu pai tem 93 anos, a minha mãe tem 82. E quando eu, em Pantanal... E eles sempre tiveram muito medo ao longo da minha trajetória toda. Mas em Pantanal, eu vi pela primeira vez o meu pai, assim, emocionado, falando coisas que ele devia pensar sempre, mas não tinha coragem de falar, porque tinha muito medo e tudo mais. E ele olhou para mim, assim, uma tarde, a gente almoçando, porque eu sempre, todo domingo, eu tô com os meus pais, haja o que houver, eu sempre procuro almoçar com eles, porque eles moram sozinhos num lugar, assim, em Guaratiba, que é um lugar de verde, assim, destacado. Então, eu sempre procuro estar com eles aos domingos. E aí, num almoço de domingo, o meu pai, do nada, olhou assim para mim, com o olho cheio d'água. Ele falou, ai, minha filha, eu sinto muito orgulho de você. Eu sinto muito orgulho porque você nunca duvidou do que você queria fazer na vida. E você seguiu o teu instinto, seguiu a tua vocação sem depender de ninguém. Você nunca precisou de ninguém, nunca pediu nada a ninguém. E você está aí hoje sendo premiada, sendo reconhecida. E ele falou isso com lágrimas nos olhos. Então, assim, ao longo da vida, eu vi ele duvidando da minha profissão, ele e minha mãe com muito medo. Então, naquele momento, ver aquele senhor de 92 anos enxergar a minha profissão, a minha escolha com felicidade, com emoção, aquilo me... Falei, cara, zerei a vida, assim, porque
pela ordem natural das coisas, o meu pai automaticamente vai embora antes de mim, né? Pode ser que aconteça uma tragédia, Deus que me livre, mas pela ordem natural das coisas, os mais velhos vão primeiro. E aí me deu uma paz que eu falei assim, meu Deus, poder dar isso pro meu paizinho, assim, poder olhar e ver no olho dele, assim, uma felicidade, uma tranquilidade, né, de você fez a escolha certa e eu reconheço o teu valor, eu reconheço a tua trajetória, eu reconheço. Aí eu comecei a chorar, abracei ele, foi uma coisa de louco. A minha mãe ainda duvida muito, mas ele... A mãe ainda duvida. A mãe ainda... Agora, vem cá, tu fez quantas novelas pra... Nossa! Ele só em Pantanal, que ele esperou Pantanal pra... É porque a novela da Faixa das 9 é que é a cereja do bolo, né? Que é o que chama atenção. E você né? tava também numa trama ali, né? Tava e você fazer, assim, porque Pantanal foi realmente uma coisa fora da curva, né? Não acontece sempre um grande sucesso como Pantanal, como Avenida Brasil, né? São coisas que acontecem de vez em quando. Então, você tá num trabalho como esse, que por si só já é uma glória, né? Uma novela das 9, né? E aí ser um grande sucesso pro artista que veio lá do subúrbio, que não teve QI, né? Que é quem indica, que tá ali na relação. É uma grande vitória, assim, entendeu? Eu nunca tive quem me puxasse, eu não tive padrinho, eu não precisei sentar na cadeira de ninguém para conseguir nada, entendeu? Eu consegui as minhas coisas pelo meu talento, pela minha persistência, pela minha resistência, porque eu sempre acreditei em mim. Por isso que é muito importante você saber quem você é, você saber o que você quer da vida. Eu tenho uma filha de 11 anos, um filhote de 20 agora, e eu fico me policiando muito, assim, para não interferir nas escolhas profissionais deles, né? Para não... Eu fico com muito receio, assim, quando as pessoas pensam, Nina vai ser atriz também? Eu ficava, será? Ai, meu Deus. Mas se ela quiser ser atriz também, ela será. E ela vai ter todo o acolhimento, toda a base, todo o apoio meu e do Alex. Eu acho que a pessoa precisa fazer o que ela gosta, porque senão ela não vai fazer bem feito. Minha mãe queria que eu fosse médica, queria que eu fosse advogada. Eu não tinha vocação para nada disso, assim. A minha vocação é artística total, sabe? A minha linguagem, o que me atravessa, o que me faz entender esse rolê louco aqui que é viver, é a arte. É através da arte que eu quero comunicar, é através da arte que eu quero me transformar e transformar o público que me assiste, sabe? Então, isso faz sentido para mim. Se eu tivesse ouvido, assim, o meu pai, tivesse escolhido fazer uma outra coisa, sabe? A minha filha um dia falou assim, mãe, eu não sei o que eu quero fazer, não, mas eu quero fazer alguma coisa que dê dinheiro. Aí eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Esquece esse pensamento, assim, porque você precisa querer fazer algo que te dê prazer. Porque se você for só pelo dinheiro, você vai ser uma escrava do trabalho. Você precisa ter prazer, você precisa achar o que te mova, o que te, sabe, que te faça bem. Vocês estão aqui fazendo isso aqui, não é para enriquecer. Vocês estão fazendo, obviamente, imagino... Não, nem que a gente quisesse, a gente enriquecer aqui. O caminho que tá indo. Mas imagino que dê prazer, sabe? É legal, né? Tá aqui com meu parceiro. É ótimo. Senão não faz sentido. Não faz sentido. Imagina. Se a gente tem essa oportunidade, né? Exatamente. E a vida é muito curta pra gente desperdiçar num negócio que a gente não tá afim, né? Então, assim, é uma loucura você... Mas é difícil... É difícil, não. Leva um tempo pra gente se conhecer, eu acho, sabe? Sim. Alguns demoram um pouco mais que outros. Eu acho que é uma vida inteira, né? Tem uns que morrem nem se... tem uns que morrem e nem se conhecem. A gente tá em eterno processo de desconstrução e construção da nossa o processo é contínuo, né? Contínuo. Aline, mas vamos voltar lá atrás. E aí a produtora de elenco? Eu tava na produtora de elenco, eu falei. Eu tava aqui na minha cabeça. Eu já tinha esquecido. Olha, eu gostei. Já tinha até morrido. Eu vou me perdendo nas coisas, que é muita coisa, né? Muita história, né? Aí essa produtora, que é a Malu, né? Malu Fontinelli. Eu sou eternamente grata. Malu, valeu, um beijo enorme pra você. Segue a gente, Malu. Segue, pode. Ela ainda é produtora de elenco? Ela ainda é produtora de elenco. Eu não sei se ela ainda tá na TV Globo. Tem muitos anos, né? Mas enfim, ela foi assistir, aí ela me chamou para fazer o cadastro na Globo, né? Porque eu não sei se ainda é assim, mas né, nessa época tinha um cadastro que você precisava fazer para você começar a ser chamado para os testes. Então eu fui conversar com ela falou, cara, eu gostei muito do seu trabalho, como é que é seu nome? Você já tem cadastro na Globo? Eu falei, não. Ela falou, não acredito, esses atores perdem tanto tempo. Eu assim, nossa.
Desculpa. E aí eu falei, caramba, eu tirei a sorte grande, né? Achando que, tipo, uou, a produtora de não tá falando comigo, amanhã eu vou começar a fazer alguma coisa. Corta para anos e anos e anos e anos e anos. Corta para 6 anos porque depois. foi assim, como eu era uma atriz, como eu sou uma atriz que vim do teatro, existe uma linguagem que difere da TV, né? Não. O teatro é expansivo, né? Tudo mais. E a TV, o menos é mais. Então, ela me chamou para fazer o cadastro na Globo, eu fui. Só que eu era uma atriz de teatro, então eu fui fazer o cadastro, ela me deu um texto, eu decorei em casa e tal. Quando eu fui fazer o teste, eu levei muitas ferramentas teatrais que não cabiam para a TV. Então, eu acabei não sendo interessante naquele momento, né? Ela assistiu o vídeo, depois ela falou, ok, Aline, vamos pensar aqui, qualquer coisa a gente liga. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, nada. Nossa. Eu falei, gente, acho que ela não gostou de mim. Ixi, eu fui para uma entrevista assim também. Até hoje de manhã ninguém tinha ligado. Passou tempos, mas aí eu comecei a fazer cursos de vídeo, fiz curso com o Inácio Coqueiro, fui tentando me instrumentalizar para esse segmento, né? Que é uma outra linguagem. Você entendeu que você tinha, né, que dar uma burilada para falei, se eu se enquadrar, né? Sim, porque eu era muito teatral. Fazendo teatro. Continuei fazendo teatro, viajando. Eu fazia parte de uma caravana patrocinada pela Petrobras, Caravana Petrobras da Cultura. Foi onde eu me enriqueci artisticamente falando, porque eu aprendi lá a jogar malabares, a andar de monociclo. Eu aprendi um monte de coisas, assim, difícil, porque era uma mistura de circo com teatro. Fiquei 3 anos nessa caravana. Então, viajei por várias partes do Brasil, sempre em lugares muito carentes, onde o teatro nunca tinha chegado. Então, era uma experiência muito rica também, de troca. E aí, quando eu voltei e retornei ao Rio, eu fiz curso de vídeo. E aí, um belo dia, eu resolvi e falei, cara, eu vou lá de novo na TV Globo, né? Lá na Von Mart, uma filha enorme. Eu falei, eu vou lá tentar fazer de novo esse cadastro. Passaram, sei lá, 3, 4 anos. Aí tô eu lá na fila. Malu tava por lá Malu ainda? passou na hora, Malu, meu irmão. Malu. Mesmo? Tá ela entrando, eu falei... Eu olhei pra ela, eu achei que ela nem ia me reconhecer. Ela fez assim, Aline? Eu falei, Malu. Ela, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim fazer o cadastro de novo, né? Não sei o que. Ela... Como é que você tá? O que você andou fazendo? Eu falei, fiquei viajando com teatro, mas também fiz curso de vídeo. Ela me catou no braço, falou, vem cá. Me tirou da fila, me levou lá pra dentro. Você vê o nosso anjo da guarda sempre ali, atuando, né? E aí me levou lá pra dentro e falou, passou esse tempo todo aí, você se preparou, vamos ver agora como é que tá? Leva esse texto aqui pra casa, ou escolhe um que você quer, decora, e vamos marcar pra você vir fazer o vídeo. Aí eu fui. Decorei, tirando todos os vícios teatrais, né? Tentando enquadrar para esse segmento da TV. E fiz. Aí, quando eu fiz, foi um outro olhar, assim. Ela falou, gostaram, não sei o que. Agora fica aguardando que vai rolar alguma coisa. Aí rolou. O que rolou? Linha direta. Linha direta. Deve ter... Linha direta, meu primeiro. Qual apresentador? Com Pedro Bial. Não, Pedro Bial não. Linha direta naquela época era o... tiveram vários, uns 3 apresentadores. Mas Marcelo Rezende. Acho que era Marcelo Rezende. Foi um dos primeiros. No céu. Vixe, tinha um cara que eu tinha medo dele. Acho que era esse aí. Qual era o que? Década de 90, 2000? Nós estamos falando de quando? Não, 90. Era um grisalho, falava assim... Final de 90. Cara, qual é o nome dele? Eu acho que ele é até repórter, mas ele apresentou Linha Direta. Péssima de nome, hein? Rapaz, ele falava assim que eu morria de medo disso aí. E teria sido a última vez que ele foi visto. Ai, não, aí você foi Aí eu fui fazer Linha Direta, porque assim... Nossa, é outra história que também vamos embrenhar nela daqui a pouco, mas existe uma coisa no nosso país, no Brasil, que existem personagens estereotipados que são destinados a mulheres pretas, né? Eu sou uma mulher preta da pele clara, então assim, eu demorei muito a reconhecer as minhas raízes, a entender que eu era uma mulher preta. Eu não tinha entendimento, assim, eu nasci numa família interracial que não tinha entendimento sobre suas raízes, sobre suas origens, então a gente nunca falou sobre isso. Eu só fui entender que eu era uma mulher preta com 40 e poucos anos, fazendo uma peça chamada Contos Negreiros do Brasil. Eu entendi que existiam pessoas pretas da pele clara, né, por conta dessa miscigenação toda desse país. Só que depois que eu entrei nesse espetáculo, eu entendi o porquê que eu era chamada só para fazer personagens estereotipados. Se eu fui chamada para fazer Linha Direta, aí eu fiz a empregada que foi estuprada, eu fiz só personagens que eram destinados a mulheres pretas.
Caramba. E aí, assim, na verdade, o meu começo na TV Globo foi fazendo linha direta, fazendo esses personagens trashs, assim, sabe? E foi uma experiência super válida, aprendi muito, mas que também fala de um nicho, de uma caixinha onde a gente é colocado. Te colocaram uma caixinha ali. E que eu não tinha noção na época, assim, fui ter noção depois de muitos e muitos anos. Então, eu comecei fazendo linha direta, depois do linha direta, o meu segundo trabalho foi... como é que era? Pegadinha do Faustão, não. Tinha um negócio num programa no Faustão que ele fazia uma câmera escondida. Sei. Tá. Pra desvendar coisas. Tipo assim, eu fui parar na casa de um cara que chegava um homem para consertar a geladeira não tinha problema nenhum, e acabava que ele ia lá e dizia que tinha, e aí o Faustão mostrava essas coisas. E aí foi o meu segundo trabalho esse. E eu lembro que eu fui totalmente equivocada, assim. Eu lembro que o diretor era super grosso no negócio do ponto. E aí eu ouvi ele falando, cara, que menina lerda! E imagina, você tá fazendo a gravação ali, eu tava com um ponto, porque eu tinha que ficar ouvindo pra fazer... E aí eu ouvi um menina lerda, me deu uma raiva aquilo, mas na época eu não tinha... É outro lugar, se fala isso hoje, eu falo, opa, o que é isso? Aí eu falei, caraca, então assim, você tem que... Eu engoli durante muito... Ao longo da trajetória, no início, eu engoli muito sapo para tentar me encaixar ali naqueles lugares. Aí fiz isso, depois aí a minha primeira novela foi Coração de Estudante. Sim. Que era uma personagem também estereotipada, que era uma copeira. Eu era copeira da fazenda da Amélia Mourão, que é a grandiosa Adriana Esteves. Que foi assim uma aula para mim trabalhar com ela, foi muito incrível. Aí depois de Coração de Estudante, me chamaram para fazer Celebridade. Qual personagem? Duvido vocês adivinharem. Qual personagem? A empregada da casa da Malumada. Olha, sabe? Não, da Malu era Sharon. Também é uma mulher preta, você vê. Mulher preta. Exato. Graças a Deus isso está mudando, né, gente? A Sharon tá aí protagonizando agora e a novela vai na fé. Então é outro lugar que a gente está vivendo. É um momento histórico que a gente precisa olhar com atenção e entender que realmente a gente anda a passos vagarosos, mas a gente caminha. Né? Então é importante olhar para isso. Você, naquela época, ainda não contestava e não se contestava. Não entendia. Ia fazendo. Entendi que o jogo era aquele ia, né? E aí fiz a empregada da Débora Evelyn e do Marquinhos Palmeira, que depois veio trabalhar comigo em Pantanal. Fiz Celebridade com essa personagem. Aí depois de Celebridade me chamaram para fazer uma participação na Malhação. Que eu fiz uma aí saiu um pouquinho do estereótipo, fiz uma jogadora de handball, mas era uma participação. Aí fiz Beleza Pura, e fui fazendo, as coisinhas foram acontecendo. Mas, cara, eu vou te falar, com muita dificuldade, assim. Como eu nunca tive um tio que me puxasse, como eu nunca tive um padrinho, como eu nunca cedia nenhuma cantada, nada, assim. Então... Que isso acontece, né? Em todo lugar, né? Eu acho que em todos os lugares isso tem a possibilidade de acontecer e eu acho que acontece mesmo também ali. Mas eu acho que eu sempre afastei. Na verdade, eu nunca precisei me desviar muito disso, sabe? Eu nunca recebi propostas indecentes, nunca me chegava esse tipo de coisa. Eu acho que eu tenho um anjo da guarda que me protege até, sabe? Eu não sei se é o meu jeito, sei lá. Mas eu nunca precisei... nunca passei por nenhuma situação de constrangimento com assédio, sabe? Nunca, graças a Deus. Mas vim fazendo esses personagens, assim, a minha carreira, ela demorou muito para acontecer, assim. Quando chegou o Pantanal, muita gente falava, nossa, que atriz maravilhosa, eu recebia várias mensagens. Não conhecia. Eu falava, caramba, né? 28 anos de profissão. Cara, e as pessoas isso é muito engraçado, loucura, né, Aline? Que cara, loucura. Como a novela das 9, fora a travessia, que valida, né, cara? As coisas, né? Pois é, acontece, né? Cara, é porque também... É porque Pantanal foi um grande sucesso. Não, Pantanal, cara, 80, tipo... 90, né, e tal. E agora, né, no remake... Pantanal e Avenida Brasil realmente estão na mesma prateleira. E mais algumas aí que a gente vai esquecer. Que eu nem lembro, assim, acho que... Aí você ficou na Globo até quando? Aí eu fui, depois de Celebridade, eu fiz essa Malhação, fiz Beleza Pura, depois fiz Totalmente Demais, que foi uma das minhas últimas antes de voltar. Aí eu fui pra Record. A Record me chamou pra fazer... Foi fazer o que lá?
José do Egito? Não, não fiz José do Egito. Embora Eu sempre acho que eu não conheço ninguém que faça José do Egito. Não, Mas eu sempre fiz Mutantes também. Não. Mutante também não fez, não? Mutantes, todo mundo passou por Mutantes. Quase não acaba Mutante. Eu fiz... O primeiro trabalho que eu fiz na Record foi A Lei e o Crime, que é uma série que até hoje, uma série policial, protagonizada pelo Ângelo Paz Leme, que fazia o Nandinho da Bazuca. E é impressionante como até hoje as pessoas me reconhecem por essa personagem. E, curiosamente, a minha personagem usava esse tipo de trança que eu tô agora. Você era o quê lá? Eu não era empregada, mas eu era uma traficante. Eu era... E aí também vai para esse estereótipo, né? O único personagem que fugiu a esse estereótipo, que começou a me tirar desse lugar, foi a Bárbara de Apocalipse, que eu fazia uma âncora de um telejornal. Fazia com o Juno Andrade, o marido da Xuxa. Maravilhoso, amigo, um beijo pra você. Você era a Aline Midley. Exatamente, a Aline, maravilhosa. A minha inspiração na época, né, ela era Glória Maria. Glória Maria, né, maravilhosa. Mas a Aline tá aí brilhando, enchendo a gente de orgulho. Esse foi a personagem que me tirou desses estereótipos. Porque eu vinha vindo, assim, numa trajetória de empregada, copeira, bandida, traficante, só essas coisas. E eu nem entendia por quê, assim... Cara, eu tinha vontade de fazer a mocinha rica, sabe? Claro. Eu queria morar numa casa bacana, ter uma família. As personagens que eu fazia não tinham história, assim, elas não tinham uma casa, não tinha... A Bárbara, que eu fiz em Apocalipse, foi a primeira personagem que tinha uma casa, era uma âncora de um telejornal, que falava muito bem, sabe? Então eu pude mostrar um outro lado, né? E você vai saindo daquela caixinha, foi esse? né? Qual foi o ano? Foi 2000 e... Deixa eu ver, 2009 foi A Lei e o Crime, deve ter sido 2000 e... Eu tenho aqui. Boa. Minha memória é tão péssima pra data. Porque ainda tem isso, né, Aline? Nesse período aí, fazer essa travessia de Record pra Globo, esse movimento ao contrário que fosse, né? Ainda era mais difícil, né? Hoje não, né? Hoje a Globo tá nem aí, né? Chama 2 da Record, 3 da Band e um cara ali da... Que bom, né? acabou, graças a Deus. Mas tinha, né, essa dificuldade, né? Você ficava com receio de ir pra lá e não ser mais chamado. Você ficou até quando? Na Record, você ficou até quando? Amor, eu fiquei 7 anos contratada da Record. E foi maravilhoso, porque como eu vinha da Globo, eu fui chamada pra Record numa época em que eles valorizavam muito o ator que passava pela TV Globo. Entendi. Então, quando eu assinei contrato na Record, a quem eu sou grata, muito grata mesmo, porque eu assinei um contrato maravilhoso. Eu fiquei 7 anos ganhando um ótimo salário, sendo muito bem paga pelo meu trabalho. E aí eu fiz diversas novelas. Eu fiz Apocalipse, depois eu fiz Vitória, eu fiz Pecado Mortal. Eu fiz algumas coisas na TV Record, trabalhos bacanas. Você fez aquela novela desculpa te interromper, aquela novela do Marcelo Serrado... Vidas Opostas? Foi boa também. Vidas não sei Opostas? se é Vidas Opostas. Vidas Opostas uma que ele era delegado, mas no fim ele era o chefe do... Eu acho que era Vidas Opostas, mas eu não fiz Vidas Opostas. As pessoas até confundem um pouco com A Lei e o Crime. Porque Vidas Opostas também foi um grande sucesso. Era uma coisa mais policial, mas né? Você tinha reconhecimento na rua, as pessoas te paravam, você tinha... A partir da Record, Apocalipse, que foi a Bárbara, as pessoas começaram a me reconhecer bastante na rua, assim, por conta dessa personagem. Mas nada se compara a Pantanal. Pô, não nada tem se como, compara, é um canhão, né? impressionante. Não, mas segura aí, nós vamos já. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tô doidinho pra chegar lá. Segura aí. Eu não sabia que o amigo era tão noveleiro, não. O quê? Pantanal? Não. Pantanal, não, Pantanal. Pergunte qualquer coisa de Pantanal. Não. Mas é aí. Você ficou até com... Fiquei 7 anos na Record, e aí o meu último trabalho. Ô, amiga lá... do LinkedIn, do RH. Tem uma cronologia, assim. É porque antes de Apocalipse eu fiz Vitória, fiz Pecado Mortal, fui fazendo algumas outras. Apocalipse eu acho que foi a minha última novela na Record. Foi uma personagem muito legal, que era essa âncora de telejornal, que me levou para um outro lugar. Aí eu saí da Record, fui fazer umas coisas no streaming, fiquei fazendo teatro. E aí, deixa eu ver se na Globo surgiu alguma coisa. Veio a pandemia. Durante a pandemia, foi incrível a pandemia, na verdade, para mim. Até é contraditório dizer isso, né? Porque a pandemia, enfim, foi uma grande tragédia, né? Onde a gente perdeu muita gente. Mas, para mim, a pandemia, ela abriu um lugar, assim... Porque todo mundo teve que se virar, né? Muita gente que tinha emprego ficou desempregado, muita gente, enfim, passou fome.
E a gente teve que se reinventar na pandemia. E eu, junto com meu marido, nós dois somos atores, nós dois vivemos da arte, né? Então, você imagina os altos e baixos dessa profissão pra gente. Antes da pandemia, ou foi depois que teve... Antes... Peraí. Enfim, não lembro se foi antes ou depois, mas eu lembro que quando a gente estava numa merda... Pode xingar aqui? Pode. Numa merda, xingamento, merda. Tá muito light essa palavra, né? Estava numa merda que faz gosto. Eu fui chamada para fazer o Power Couple Brasil. É até bom ter casais, né? ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, porque eu dei uma entrevista falando sobre isso e é muito louco, né, a coisa da internet, porque as pessoas gostam de pegar o que você fala e distorcem. A gente também. A gente vai distorcer aí umas 4 coisas, a gente vai distorcer. Não sei o que ela vai falar, não. E elas gostam de pegar uma coisa que você fala e aí começam a falar outra coisa e vira uma coisa. E, assim, eu sou eternamente grata à TV Record. Eu fiz uma história grande nessa emissora. Então, quando eu estava passando uma época difícil de grana, de trabalho, que todos os artistas estavam passando, eu recebi o convite para fazer o Power Couple Brasil. E, assim, não tenho nada contra quem faz, mas não é um programa que me contempla, que fala a minha língua. Não é um programa que eu desejaria estar, de verdade. Só que eu estava num momento muito difícil. E quando eles me perguntaram se eu queria fazer, já ofereceram uma grana super alta. E eu... Aí você pensa, você está ali com a conta zerada, você precisando pagar plano de saúde da criança, escola, não sei o quê. Eu titubeei, assim, eu e meu marido. A gente falou, será? Aí fui assistir um pouco o programa que eu não assisti ainda. E eu tô falando isso, eu não tô falando mal da TV Record, eu tô só falando do meu olhar sobre esse programa, entendeu? E aí eu fui olhar o programa e falei, ai, meu Deus, é um programa que realmente estimula a briga, é para ter barraco. E eu não sou dessa praia, assim, eu sou da paz e amor, entendeu? Eu sou ariana, pisou no meu calo, eu vou querer dar na sua cara, mas eu sou da paz, eu não vou querer me expor. Então, assim, foi um lugar que a gente começou a assistir e falou, caramba, não é o que a gente quer fazer, não, mas a gente olhava pro valor que eles estavam oferecendo, e a gente ficou assim, falou, cara, vamos fazer o seguinte. A gente falou assim, vamos fazer, eu e ele, né, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma semana. Se não acontecer nada durante essa semana, se não vier nada, a gente vai fazer esse programa, porque a gente precisa pagar as contas, e a gente vai pagar nossas contas, e ninguém tem nada a ver com isso, a gente vai fazer com dignidade. E aí as deusas e os orixás fizeram um movimento. E antes de chegar na sexta-feira, que era o dia que a gente tinha que dar a resposta, a gente recebeu um telefonema de uma produtora de elenco, a Marcela Altberg. Beijo, Marcela, maravilhosa. Chamando primeiro o Alex para fazer um teste para o filme Alemão 2. E aí ele foi fazer o teste, ele passou, só que o cachê era infinitamente menor do que estavam oferecendo pra gente. Que o Power Couple. Muito menor, assim. Mas já era um sinal, né? Que a gente falou. Ali, né? E aí, na sequência, eu conversei com a minha empresária. Falei, cara, Alex tá fazendo teste pro Alemão 2. Será que eu não posso fazer esse teste também? Vê pra mim que quando você tá precisando, você vai fazendo os contatos, vai pedindo, entendeu? Ela falou, deixa eu ver aqui. Mandou mensagem pra Marcela Altberg. Ela falou, acho que dá pra ela fazer sim. Aí mandou o texto pra mim. Como eu tinha feito o teste com o meu marido, quando chegou o teste pra mim, eu já tinha o texto decorado, porque eu bati com ele. Entendi. Entendeu? Então, quando eu fui fazer o meu teste, já tava assim. Aí eu falei, cara, quando você tá precisando, você dá tudo de si. Total. Então, eu fiz um teste, o melhor teste da minha vida. E aí, pum, mandamos. Era uma quarta-feira. E era tudo gravado em casa, tudo né? Gravado Tava em casa, pandemia, exatamente. E aí mandamos o teste, estamos lá esperando quinta, na sexta-feira, que era a data limite pra gente dar ok ou não pro Power Couple. E assim, eu e Alex, a gente tá junto, vai fazer 14 anos em dezembro. Como todo casal, a gente briga, mas a gente vive muito na paz, assim, a gente realmente tem uma relação muito tranquila. E nesse período que surgiu ali o Power Couple, rapaz, em uma semana a gente brigou. já pra treinar pro Power Couple? Você não tem noção. Eu olhava e falava, cara, o que tá acontecendo? Eu acho que era muita emoção, muita pressão. E eu falei, imagina se a gente tá brigando assim. Imagina se a gente briga assim no ao vivo lá no programa. A gente vai ser cancelado, vai ser uma loucura. E aí,
Eis que surgiu o feedback, assim, na sexta-feira, que era a data limite, eu recebo a ligação da minha empresária, sexta-feira de manhã, e ela falando assim, ó, Aline, acende uma vela aí, porque o diretor gostou muito do seu teste. Só que a Marcela me falou o seguinte, eles querem muito que seja Marjorie este ano nesse personagem. Só que talvez ela não possa. Então acende uma vela. Se ela não puder, vai ser você. Aí eu falei, caraca. Aí tu ligou pra Marjorie. E qual era o personagem? Marjorie, vamos ter um papo aqui. Qual era o personagem? A delegada. Eu fiz a delegada, que era a cabeça ali da inteligência, da polícia. Já sabe? saímos também desse... É, uma personagem super foda, assim, sabe? Uma força, uma potência, que, enfim, foi uma personagem grandiosa. O filme não teve, assim, um grande sucesso, até esperava que tivesse, né? A gente estava vivendo um momento ali difícil, né? Mas o filme é incrível, a personagem maravilhosa, um presente para minha profissão. Mas ela falou isso, eu fiquei esperando, né? Falar, vamos torcer. E aí fiquei ali fazendo o meu mantra de pensamento positivo, e que eu acredito muito no poder da palavra, no poder da mente. E no quanto a gente precisa acreditar, né? Chegou uma hora que eu tava duvidando. Falei, caralho, se eles querem que seja a Marjorie este ano, por que eles vão me escolher? Primeiro, a gente não tem nada a ver. O meu perfil não tem nada a ver com o da Marjorie, né? E ela é uma atriz já consagrada. Eu ainda tava ali tentando catar, né? Juntar as minhas forças para ser alguém. Mas quando tem que ser, né? A Marjorie não pôde. Muito obrigado, Marjorie. Obrigada, Marjorie. Te devo essa. Valeu, hein? A Marjorie não pôde. Você falou com ela? Não. Não tive nem no a ano passado, oportunidade. muito menos este ano. Né? Gostei. Amiga é engraçado, né? Pegou. Eu tava esperando. Você não faz 10 stand-up. minutos pra encaixar essa. Mas, enfim, aí ela não pôde fazer. A minha empresária ligou, tava voltando, peguei minha filha na escola, a gente tava dirigindo, ela me ligou e falou, Aline, e a personagem era uma das protagonistas do filme. Então ela falou, Aline, parabéns, você vai ser uma das protagonistas. Cara, a gente parou o carro e a gente só chorava, eu e meu marido, assim, minha filha. Ele foi? Ele fez também, ele passou também, então ele fez. E a gente ótimo. trabalhou junto, ele era o Pita, né? Ele era meu subordinado, entendeu? Da mandei nele pra caramba. Mudou nada, né? Mas vocês não brigaram, não, no set? Não. E aí vocês ficaram filmando durante a pandemia? A gente filmou durante a pandemia. Todos aqueles E protocolos. foi muita né? coisa, mas foi o que salvou. Aí eu pude dizer não a esse Power programa, ao Couple. Power Couple. E eu dei uma entrevista falando sobre isso. Cara, a galera veio, que absurdo, cospe no prato que comeu, virou arrogante. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não vem colocar esse negócio na minha cabeça, porque eu não sou. Se tem uma coisa que eu não sou, é arrogante, entendeu? Sou uma pessoa que veio de baixo, do subúrbio, eu sei quem eu sou e eu sei da minha trajetória. Então, ok. Mas então é importante falar assim, da minha gratidão. Eu tenho gratidão à TV Record. Durante 7 anos eu trabalhei ali. Mas o Power Couple realmente não tem absolutamente nada a ver com a minha profissão. Eu não sou celebridade, eu sou artista. Trabalho com arte, entendeu? Existe uma diferença entre celebridade e o artista de alma. Vou perguntar. Agora, Eita, rapaz, agora é naquele ponto que... Não, Aline, isso aí... A gente teve uma conversa aqui com... Era isso que eu ia perguntar. Vai. Ai, meu Depois Deus. eu vou aqui Não, vai, isso mesmo. Vou aí na linha do amigo. Vai, é isso mesmo. A gente teve uma conversa aqui com o Marcelo Faria. Marcelo Faria. Queridão, a gente adora o Marcelo. A gente bateu um papo e a gente foi para esse tema. Porque realmente, de fato, só bater o olho, tá posto, né? Você tem hoje pessoas que, talvez pelo poder que tenham no digital, estão ocupando outros espaços, e um desses espaços é o da dramaturgia. Sim. Né? Atuando como atriz, como ator e tal. Há quem não tenha nada contra e há quem tenha muito contra. No teu caso, qual é o pensamento que você tem a respeito dessa ocupação? Ai, vamos lá. Ixi. Olha, sinceramente, eu acho que cada um sabe de si. Eu acho que a gente vive num mundo onde todo mundo quer falar sobre o que você tem que fazer. Existe uma coisa assim, eu sei da minha trajetória, eu sei quem eu sou. Eu não vou perder tempo me incomodando ou criticando aquela celebridade que quer ocupar o espaço, que quer ir lá e fazer a personagem na novela. Se essa galera que está ali por trás
escolheu contratar essa pessoa, tem a ver com eles, assim. Não, é uma coisa que não está na minha ossada, entende? Uhum. Criticar ou dizer que eu apoio. Eu sei da minha história. Eu não vou ser essa pessoa que vou chegar aqui e falar, ai, tá errado, eu acho que celebridade tem que ficar lá no lugar dos holofotes. Não, cada um sabe de si. Amor, se cada um cuidar do seu, tem espaço para todo mundo. Se cada um cuidar do seu, a gente vai ter menos dor de cabeça, entendeu? Então, assim, eu sei quem eu sou, eu sei da minha trajetória. Ah, mas espera aí, então, você não acha que, poxa, essas celebridades que estão indo fazer novela, elas não estão ocupando lugares de atores que estão anos e anos estudando e investindo? Pode ser que sim, sabe? Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Não sei de nada, entendeu? Eu sei de mim. Eu sei da minha trajetória, da minha história, e eu busco o meu caminho. Quem quiser fazer, quem quiser achar que está roubando lugar, eu acho que cada um tem o seu lugar, entendeu? Cada um tem. Você vai fazer a tua história, você não vai estar roubando lugar de ninguém. Entendeu? Eu não estou roubando lugar de ninguém. Eu estou agora querendo, agora não, há muito tempo, investindo na trajetória da música, né? Porque eu canto também há muito tempo, agora eu comecei a compor. Vai chegar um outro que vai falar, ih, agora vai querer roubar o lugar do cantor, tá? Amor, cuida do teu umbigo, entendeu? Não, para falar tem um monte de gente. Exatamente. Agora para ajudar são poucos. Então eu acho que, porque assim, essa celebridade, ela vai lá fazer uma novela, ela vai, vão dar um espaço para ela. Só que, meu amor, para se manter, você precisa mostrar conteúdo, você precisa ter conteúdo, você precisa saber o que você está fazendo, porque senão fica raso. Você vai fazer e não vai fazer mais nada, entendeu? Se você for bom, se essa celebridade for lá fez mostrar, a novela, né? né? Majá de Picão da Vida, que todo mundo meteu o pau, tá lá fazendo. Eu nem assisto, na verdade. Se ela for boa... Não, ninguém assistiu, não. Se ela for boa, ela vai fazer vários outros. Se ela não for, ela não vai continuar. Ela não vai seguir, entendeu? Não existe uma celebridade que tem um nome que tá lá fazendo vários um atrás do outro, só porque é celebridade. Se ela tá lá fazendo a novela, a série, é porque algum conteúdo ela tem, é porque ela tem jeito pra coisa, né? E não tem regra, né? A vida é sem regra. Você vê a Grazi, ela conseguiu... Eu pensei que na Grazi, né? entendeu? Ela saiu do BBB, né? Exatamente, entendeu? Sim. Muita gente criticou foi lá grande atrás. atriz, inclusive, de dramático, né? Ela ganhou o prêmio, foi indicada, sei lá, né, por Verdades Secretas. Então, assim, é o que eu falo, assim, lá atrás, se eu levantasse o dedo para criticar, eu ia queimar minha língua. Porque logo depois ela estava sendo indicada para ganhar prêmio pela atuação dela em Verdades Secretas. Então, acho que se a gente se preocupar menos em julgar e cuidar do próprio umbigo, da própria trajetória, a gente só ganha, entendeu? Agora, peraí. Você fez a filmagem. Isso, eu estou contando aqui na cabeça que deve ser aqui, ali, pandemia 2021, 2020, deve ter sido 19 e 20, Sim. né? Falando do alemão, né? Do filme, né? Pantanal, né? Porque o convite deve ter sido feito... Porque Pantanal foi filmado durante a pandemia, né? Teve ali no Qual foi o finalzinho, né? convite? Sim, pra foi o Pantanal? finalzinho. Cara, eu tava... Foi Eu tava logo depois. filmando. Foi uma coisa... É aquela coisa, tava num perrengue que faz gosto. Entrei no alemão, veio uma coisa atrás da outra. Entrei no alemão, depois que eu tava terminando o alemão, pintou Verdades Secretas, 2. O 2, A Grazi fez eu fiz o 2. Aí eu fiz legal teste aquela pra série, Verdades né? Secretas, Verdades Secretas passei, já tinha sido aprovada, surgiu o teste pra Pantanal. Aí eu fui lá fazer o teste pra Pantanal, passei também. Quando eu passei no teste pra Pantanal, que eu já tinha passado pra Verdades Secretas, eu falei, fodeu. Porque eu acho que vai ser junto. Vai ser junto, né? Eu falei, caraca, que merda, e agora, amor? Porque Pantanal era uma novela que ia ter aí 8 meses. A Verdade Secreta eu sabia que iam ser 3 meses só de gravação ali. Então, o tempo capitalizando seria muito maior fazendo Pantanal. Pantanal, né? Eu tenho ainda aqui. Tem. Então, eu fiquei assim, caramba, meu Deus, e agora, amor? Já passei, já dei o ok que eu ia fazer Verdades Secretas. Mas o meu anjo da guarda é forte, ele não dorme, meu amor. Porque quando eu liguei para a produtora de elenco, a Rosane Quintais, meu amorzão, um beijo para você, Rosane. Eu falei, Rosane, pelo amor de Deus, eu passei, estou muito feliz aqui, mas eu estou muito preocupada, porque o período de gravação, que começa as gravações, eu já dei ok para Verdades Secretas e é no mesmo período. Aí ela falou, não se preocupa, a sua personagem só entra no capítulo 72, então vai dar tudo certo. Ou seja, a minha personagem, ela entrou, não sei se você lembra, a novela começou e depois que surgiu a família do Tenório. Total. Então, nesse tempo, eu consegui fazer lá a minha história com Verdades Secretas, acabei e entrei direto em Pantanal.
Então foi um presente, assim, Que na anjo da verdade. guarda, Que né? anjo da Pô, te guarda. dizer, trabalhou, viu? Esse anjo da Trabalhou guarda. pra caramba. Trabalhou pra caramba. Mas eu também trabalhei muito, né? Ao longo dos anos, Não, eu vim claro, plantando, né? claro. Então chega uma hora que a gente Colhe, colhe, né? né? A pandemia nem, assim, não te atingiu, né? Porque Não, você o que eu ia ficou falar ocupada. da pandemia é que antes de surgir o alemão, quando não tava pintando nada, eu e meu marido, a gente falou, cara, a gente não pode ficar sem fazer nada. Vamos inventar alguma coisa pra fazer. Sem dinheiro nenhum, ele foi pedir o dinheiro emprestado pro irmão, que a gente não tinha equipamento, comprou câmera, microfone, não sei o quê, e a gente criou o jornal UAU. Um jornal só de notícias boas. A gente ficou durante 1 ano e meio fazendo esse jornal. Olha que legal. Aí a gente teve que parar, porque eu entrei depois alemão, Verdade Secreta de Pantanal, não tive mais tempo. Mas a gente tem um Instagram lá dele com todos os vídeos. Toda sexta-feira a gente produzia e postava um vídeo de 13 minutos, mais ou menos, só com notícia boa. A gente fazia pesquisa do que estava rolando de bom. As boas ações, as pessoas que estavam transformando a vida de outras pessoas. Porque, assim, era uma época em que só tinha notícia ruim, tinha muita gente morrendo, muita gente passando fome, um bombardeio de tragédias. E a gente precisava injetar fé no caminho, a gente precisava injetar coisas boas. Então, a gente, mesmo sem R$1 no bolso, a gente se virou e criou esse jornal. E a gente ficou durante 1 ano e meio fazendo ele, sem grana nenhuma. Ele devendo o irmão e a gente fazendo. Quando chegou no finalzinho de 1 ano e meio, uma amiga que eu conheci fazendo totalmente demais, a Carolina, maravilhosa, obrigada, mana. Ela é uma mulher que tem condições e ela sempre investe na cultura, assim, ela investe em projetos. E ela mandou uma mensagem falando, Aline, assisti aqui o jornal UAU de vocês, eu acho ele muito bacana, muito necessário. E eu e meu marido, a gente está escolhendo projetos para investir, a gente quer investir no jornal. Aí eu falei, caralho, anjo da guarda. Caramba, que legal. E aí, do nada, ela investiu uma grana no jornal. E a gente conseguiu pagar o irmão dele, comprar um computador novo, se estruturar e continuar seguindo com o jornal. Mas aí, logo depois, veio o alemão, a proposta Power Camp, o alemão. Tudo foi acontecendo. Então, assim, eu acho que durante a pandemia, enquanto a gente estava muito mal, foi essencial fazer o Jornal UAU, porque além da gente produzir coisas positivas para o mundo, a gente também se alimentou de positividade, de fé na vida. Porque o tanto de notícia boa, o tanto de pessoas e histórias que a gente acessou, de pessoas incríveis que estavam fazendo a diferença na trajetória, alimentou também assim, a gente enquanto artista, a gente enquanto ser humano. Então, acho que tudo que veio depois foi fruto também disso que a gente plantou enquanto a gente estava ali na pandemia, dentro da nossa casa, produzindo esse jornal, entendeu? Bacana, então, é importante é importante eu falar isso, porque às vezes a gente está numa merda que faz gosto, mas a gente precisa ter fé e precisa fazer um movimento positivo, precisa fazer um movimento de alguma coisa que vá ali na frente gerar algum fruto, sabe? A gente não acreditava que a gente ia ganhar nada com isso, a gente só estava fazendo porque a gente precisava se movimentar enquanto artista e a gente não esperava que essa pessoa ia chegar e falar, ó, pô, e dar uma grana pra gente. Quando veio, a gente falou, caramba, olha que lindo. E o Alex falava, cara, a gente não pode parar nunca de fazer esse jornal, amor. A gente vai fazer durante a vida inteira. E a gente acreditava que a gente ia conseguir. Só que a gente teve que parar, porque ele começou a fazer muitas coisas, muitas séries no streaming, e eu também comecei a fazer muitas coisas. Então não faltava tempo, porque era só nós dois. A gente gravava, a gente pesquisava, escrevia roteiro, gravava, editava. Era tudo gente. E aí a gente teve que... E você saiu, então, então você fez o Verdade Secreta, filmou Verdade Secreta durante 3 meses e já foi pro Pantanal. Já fui pro Pantanal. Verdade Secreta, onde foi? Foi São Paulo? Não, foi aqui no Rio mesmo. Foi no Rio? Foi no Rio. Foi rapidinho. Nós estamos aqui no Rio, viu? Aqui no Rio. Aqui no Rio mesmo. Você está vendo agora? Aqui tem um rio, mas... Né? O Rio aí você foi pro Pantanal, mas você entrou no capítulo 72. 72, Entrou lá só pra lascar o Tenório. Entrei só pra lascar o Tenório. Você recebeu o personagem Não, quando eu recebi... Porque assim, eu fiz o teste, um teste genérico, assim, eles dão um texto da novela, mas eu não sabia... Eu não tinha entendimento da personagem. Eles não disseram pra você, ó, você vai fazer... Faz o teste aí. Tá. Quando eu passei, que eu entendi que eu ia fazer a Zuleika, que tinha sido interpretada... Olha aqui, me dando branco. Me ajuda aí. Eu não sei. Quem? Rosa Maria Murtinho, meu Deus! Rosa Maria Murtinho. Rapaz. Quando eu entendi... Rosa Maria Murtinho. Quando eu entendi que eu ia fazer uma personagem
que tinha sido vivido, interpretada pela Rosa Maria Murtinho, que quase caiu pra trás. Eu falei, amor, caramba, olha a responsabilidade, entendeu? A gente tá falando de um ícone, de uma ícone, grande atriz, né? Então eu entendi, mas você fala, caramba, que responsabilidade, que não sei o quê. Mas eu entendi mesmo o tamanhão da coisa no decorrer, na resposta do público, no quanto de pessoas que me mandavam mensagens diariamente por conta da trajetória, até mesmo no fazer, né? Nas gravações, nas cenas que eu tive a bênção de fazer, que me engrandeceram muito enquanto artista, sabe? Então, Pantanal o personagem foi crescendo e o seu núcleo passou a ser um núcleo importante, com né? certeza. Da Bruaca, né? Depois que ela muda pra fazenda, aí começa o negócio. Exatamente. Tive a sorte de estar ali no núcleo de uma das maiores revelações, né, desse país, que é a Abel Teixeira, Isabel Teixeira. Aprendi muito com ela também, foi incrível. Queria ter gravado muito mais com ela, né? Porque a gente não se encontrava, né? A primeira cena que eu gravei com a Abel, eu lembro que eu saí aos prantos, assim, eu chorei muito, porque ver a grandiosidade dessa artista em cena era uma coisa... Vocês não se conheciam? Absurda. A gente não se conhecia, a gente estava na mesma novela e a gente não se esbarrava, porque eram núcleos diferentes. Era assim, como ela era casada com o meu marido também, né? Quando ela estava gravando com ele, eu estava em casa. Sim. Quando eu ia gravar, ela não estava gravando. Então, a gente nunca se encontrava. Aí, mais lá pra frente, que teve o encontro da Bruaca com a Zuleika, que é quando a Bruaca vai na fazenda. Sim. E aí, essa cena foi o dia que eu encontrei com ela e pude contracenar, olho no olho e ver, assim. Eu lembro que teve um momento em que eu saí um pouco da personagem e fiquei admirando mesmo. Falei, caraca, que aula. Que aula, assim, que grandiosa essa artista, sabe? Ela é muito visceral, ela traz muita verdade, muita entrega, muita paixão. Não, e ela teve um papel, assim, ela foi uma coisa de transformação, né? Sim. Que a sua também teve, né? Mas a dela foi... Não, né? incrível. Porque ela saiu ali daquela mulher oprimida, exatamente, né? Uma personagem de muita representatividade, né? Representou muitas mulheres. Seu pitaco ali no texto, você trocava umas ideias com o diretor? Sim, a gente teve a oportunidade, que foi uma bênção também, né? Fala muito sobre esse novo tempo que a gente está, né? Que são o Bruno Luperi, né? Que é o autor, o neto do Benedito. A gente criou ali um WhatsApp. E ele é um homem branco, né? E ele estava escrevendo. Esse núcleo, inicialmente, ele não era de pessoas pretas, né? Rosa Maria Murtinho que fazia. Então, ele teve essa vontade de trazer essa família preta para trazer representatividade, para trazer pautas que eram necessárias, que são necessárias de serem discutidas, né? Então, assim, e ele tem o entendimento de que, como um homem branco, existem coisas que ele não vai saber falar, que ele não vai acessar. Então, para além de chamar um profissional, um roteirista preto, ele também abriu para a gente a gente fez um WhatsApp onde a gente estava sempre trocando. Sempre que o texto chegava e que descia um pouco quadrado, ou que a gente achava que não era muito aquilo, ele falava, vocês têm voz aqui, vamos trocar. O que você acha disso? Então, a gente estava sempre em reunião, a gente estava sempre trocando, e eu pude, de verdade... dar meus pitacos, assim, mexer em coisas que realmente faziam diferença, sabe? Porque... Coisa tipo o quê, assim? Ai... Olha, é muito difícil você falar sobre... Você, um homem branco, falar sobre racismo se você não vivencia isso. Então, existiam coisas que eram escritas e que seriam de serviço para a luta antirracista, entendeu? Então, a gente ia só direcionando e limpando... agora eu não vou lembrar de nada específico, certo, mas a gente conseguiu em algum... Eu adoraria lembrar de textos assim para trazer aqui, porque seria importante, mas eu não vou parar aqui para poder puxar da memória, porque também a gente tem tempo. Mas a gente conseguiu fazer com que nessa narrativa dessa família não tivesse nenhum desserviço. Muito pelo contrário, as pessoas se sentiam representadas, as pessoas se sentiam transformadas, eu encontrava as pessoas na rua, as mulheres pretas, os homens pretos, e eu sou uma mulher preta da pele clara que demorei muito a me reconhecer como mulher preta. Então, quando eu fui chamada para fazer essa personagem, inclusive, abro um adendo aqui para falar o porquê que eu fui chamada para fazer essa personagem, que fala muito sobre a importância da gente se reconhecer. Porque, como eu disse, eu entendi sobre a minha identidade racial com 42 anos, fazendo Contos Negreiros do Brasil.
Depois que eu entendi, porque para mim eu era uma mulher branca, assim, eu não tinha entendido. Pô, minha pele clara. O meu irmão gêmeo, ele é preto retinto. É mesmo? Você nunca passou por uma situação de racismo? Não, então, a situação de racismo, o reflexo do racismo na minha vida, foram todas as personagens nos estereótipos. Pessoalmente, não, porque eu tenho uma passabilidade em ter o tom da pele clara. Porque no Brasil que a gente vive, racista, quanto mais retinta a sua pele, mais discriminação você mais racismo você vai sofrer. Então, eu não posso nem dizer que eu tenho privilégio, porque uma pessoa preta nunca vai ter privilégio num país racista, mas eu tenho menos prejuízo social, porque eu tenho a pele clara, entendeu? E tem gente que nem me reconhece que eu sou preta, fala, preta? Onde que você é preta? Sou preta. Sou preta, só não tenho a pele escura, mas eu sou uma mulher preta. As minhas raízes são pretas, assim, se você olhar o meu fenótipo, né, o meu nariz, o meu cabelo, enfim. E esse entendimento, quando a gente reconhece as nossas raízes, a gente consegue saber o nosso lugar. Porque, assim, enquanto eu não entendia de onde eu venho, você não vai chegar a lugar nenhum se você não sabe de onde você vem. Quando você sabe de onde você vem, das suas origens, você se fortalece. Então, a partir do momento que eu entendi que eu era uma mulher preta, eu fui atrás das minhas histórias. Eu fui atrás da minha ancestralidade, de quem eu era, de onde eu vinha. E até hoje eu estou reconstruindo uma identidade apagada. Porque quando me negam a minha identidade, eu não vou para lugar nenhum, porque eu não sei quem eu sou. Então, entendi que eu sou uma mulher preta, peraí. Mas o que fizeram com a minha história? Por que eu nunca soube disso? E aí você vai entendendo, aí você vai pesquisar, você vai se instrumentalizar, você vai buscar conhecimento e você vai entender que o fato de você não se reconhecer num país racista é fruto do racismo também, porque ninguém quer ser preto num país racista, porque você ser preto é você não ter direito, é você ter menos oportunidades. Então, até o preto da pele preta, retinta, não quer ser preto, entendeu? Tem gente... Eu fiz esse espetáculo onde eu contava minha história e, no final, eu vinha várias mulheres, né? Mas veio uma mulher preta retinta e ela falou, cara, obrigada, assim, de você compartilhar a tua história, porque hoje eu entendo um pouco o porquê que eu não me reconhecia. E ela falando que ela não se reconhecia preta, mas ela era uma mulher preta retinta, entendeu? Então, isso é muito cruel. Quando apagam as nossas histórias, faz parte do projeto, sabe? Do projeto racista, que é para você não se reconhecer e tombar. Uma mulher preta que se reconhece é uma mulher preta que vai buscar conhecimento, que vai se fortalecer e que vai ser representatividade para uma criança preta não retinta ou retinta que está crescendo e vai entender, peraí, a minha história não é só sobre escravização. Não. O meu povo construiu isso e aquilo, meu povo tem uma história rica, tem, sabe, na arte, em todos os sentidos, né, de tecnologia. Só que a narrativa o povo preto, ser preto é ser escravizado, ser preto é ruim, né? As religiões de matriz africana sendo massacradas. Então, quando você se reconhece, você vai aprendendo a valorizar a sua cultura, a valorizar a sua raiz. Num projeto racista, ninguém quer isso. Então, eles apagam a nossa história para a gente não se reconhecer e a gente tomba. No momento em que eu me reconheci como mulher preta, eu entendi a minha potência, sabe? Eu me senti muito mais forte. Aí eu entendi as personagens que eu fazia ao longo da história e passei a dizer não. Passei a dizer não. Passei a dizer não, entendeu? Falar, não, eu posso fazer uma mulher rica, eu posso fazer uma dentista, eu posso fazer uma advogada, eu posso fazer outras personagens que fogem desse estereótipo. Mas quando a gente não tem consciência, a gente vai fazendo, entendeu? A gente vai aceitando. E qual foi o clique, Aline, assim, de você... Você dizia que não se reconhecia, mas qual foi Cara, quando eu fui chamada para fazer um espetáculo só de pessoas pretas. O meu marido estava fazendo um espetáculo com um diretor, Fernando Filber, e ele ia fazer um espetáculo Contos Negros do Brasil só com elenco preto. Aí meu marido chega em casa e fala, Aline, o Filber tá querendo falar com você, ele quer te convidar para fazer o espetáculo Contos Negros do Brasil só com elenco preto. Na hora que ele falou isso, eu fiz assim. Você estranhou? Estranhei. Eu falei, ele tá me chamando? E olha que loucura, né? Porque meu marido me reconhecia como mulher preta. Eu é que não me reconhecia. Ele falou, e vocês não conversaram sobre isso? Não conversando sobre isso. Ele falou, tá te chamando. Aí eu falei, nossa, vou lá fazer. Aí fui pra reunião, quando cheguei, Rodrigo França, Valéria Monan, Marcelo Dias, só pessoas pretas, a galera do teatro. Lemos o texto e ali já o texto o espetáculo foi feito em cima do livro do Marcelino Freire, Contos Negreiros do Brasil, com contos que, enfim, retratavam as histórias de pessoas pretas e de violências, enfim.
E aí, quando eu comecei a pesquisar, entender o porquê que eu estava ali, eu falei, peraí, então eu sou preta? Então eu sou uma mulher preta? Então para eu estar aqui eu só posso... Aí eu fui fazer toda a minha... Né, buscar a minha história, buscar o porquê que eu não me reconhecia. Imagina, eu tenho um irmão preto retinto, como é que eu não sou preta? Meu irmão preto gêmeo, eu sou irmã gêmea. Nasceu o café e o leite. E a vida inteira... Desde que eu me entendo por gente, eu vi o racismo sendo ali, fazendo parte do nosso cotidiano, com o meu irmão, porque eu diretamente não sofria racismo por conta da minha pele mais clara, mas ele, que era um cara escuro, ele sofria racismo pra caramba, e dentro de casa, tipo, meu cunhado, meu tio, os amigos, tudo, quem fez não sei, quem fez essa merda aí? Só pode ser o negão, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Todas as merdas que aconteciam, jogava na conta dele, sabe? Eu lembro de uma vez, a gente com 9 anos de idade, a gente saindo da escola, essa história eu até contava, né, no meu monólogo final da peça. A gente saindo da escola, quando a gente tá virando a esquina lá em Paradas de Lucas, eu e ele com a mochilinha na escola, 9 anos de idade. Vem uns carinhas que cheiravam cola e tal, vieram vindo e começaram a bater no meu irmão. Tapa na cabeça, tiraram a mochila dele, e começaram a xingar ele. Vai, preto, safado, não sei. Um menino de 9 anos. Começou a levar porrada. Eu olhei aquilo e eu sempre fui defensora do meu irmão. Eu sempre me enfiava nas brigas para defender ele. Naquele momento, a minha atitude foi... Eu me encolhi. E continuei andando assim, com medo deles me baterem também. E na minha cabeça, isso eu só conseguia elaborar quando eu entendi minha identidade. Sim. Mas ali eu me abaixei e eu ficava assim... Ainda bem que eu não sou preta. Ainda bem que eu não sou preta. Pensando, ainda bem que eu não sou preta. Porque eles não iam me bater. Eles estavam metendo a porrada no meu irmão, entendeu? Então, assim, foi uma violência que me marcou. Que eu nunca... A gente chegou em casa, falou com minha mãe, não deu em nada. Passou. Eu com 17 anos, lembra que eu falei que eu fui morar com a minha irmã em Juiz de Fora? Eu fui morar com a minha irmã em Juiz de Fora. E aí ela me botou num colégio particular, né? Quando eu morava em Campo Grande, eu estudava no colégio municipal. Nesse colégio particular, era um colégio... Ela morava num bairro de classe média. Nesse colégio, na minha sala, não tinha uma pessoa preta. E eu também não me lia como preta, então tá tudo certo. Tô lá e tal, daqui a pouco, no final da aula, né, se apresentando, as meninas vieram perguntar pra mim, e aí, me fala, você é carioca? Elas adoravam carioca, né, as mineiras. Falei, sou carioca, não sei o quê. Aí ela falou, você tem irmão? Eu falei, tenho um irmão gêmeo. Elas, abriu o olho, um irmão gêmeo? Como é que ele é? Eu lembro direitinho. Ela falou, como é que ele é? Aí, pra descrever o meu irmão, eu travei. Porque me vinha, ele é preto, não posso falar que ele é preto, porque... E aí eu inventei um outro irmão. Eu falei, ele tem um olho claro, tem um cabelo jogadinho para trás, ele é da minha cor. Elas, nossa, ficaram encantadas. Foi. Aí eu saí da escola, falei, caraca, que loucura, não sei o quê. Passa um tempo, meu irmão decide ir lá na casa da minha mãe e fala, quero te buscar na escola, quero conhecer onde você está estudando, não sei o que lá. Eu morrendo de medo, de vergonha. Eu tinha 17 anos, entendeu? Morrendo de medo. Ele vai na escola, como é que eu vou apresentar ele para as minhas amigas? Não sei o quê. Eu dei o endereço errado para ele. Ele ficou a 4 quarteirões da escola me esperando. Caramba. Me esperando. E eu fui me despedir das meninas, assim, fui embora, olhando para trás para ver se ninguém vinha. Quando eu olho lá longe, assim, eu vejo ele vindo, assim, andando de braço aberto, assim, para me abraçar. Cara... Aquilo cortou meu coração, assim, sabe? Foi uma confusão de sentimentos. Até bem pouco tempo atrás, eu falava disso, eu não conseguia falar, porque eu chorava, era muito violento. E eu curei boa parte disso com a arte, com o espetáculo, contando essa história através do espetáculo, porque essa história não é sobre mim, é sobre o que o racismo faz com a história de toda pessoa preta, seja ela retinta ou não, entende? Toda pessoa preta vai ter uma história de dor, seja ela retinta ou não, por conta do racismo. Aí eu encontrei meu irmão, a gente foi pra casa da minha irmã, passou ano, eu nunca falei isso pra ninguém, nunca falei em terapia, nada. Corta para eu com 42 anos, Encontros Negreiros, me reconhecendo, pessoa preta. O diretor pega e fala assim, agora cada um vai ter que escrever um monólogo sobre a própria vida, sobre a própria história, pro final do espetáculo. Aí eu falei, caraca, o que eu vou falar sobre mim se eu nem me entendo direito como pessoa preta? Que história que eu vou contar? Pra casa, quando sentei, veio tudo.
Veio tudo, assim. Eu só sentei, peguei o caderno e veio tudo. Aí eu contei tudo, assim. Desde o nascimento, assim, desde o nascimento, das histórias que eu ouvia minha mãe contando. Minha mãe falava, quando a gente nasceu, a família toda falava, nossa, a menina até que é bonitinha, mas o menino é bem feinho, parece um carvãozinho. E ficou mais tempo no forno, queimou. Era muitas histórias. E aí eu contei essa dos 9 anos, e até eu chego na parte de quando eu tinha 17, que eu não tive a coragem de dizer quem era o meu irmão e inventei um outro irmão. Isso é tudo reflexo desse grande mal que é o racismo, entende? Por isso que a gente precisa ter muita consciência de quem a gente é, porque a partir do meu reconhecimento, eu entendi o valor que é ser uma pessoa preta, o valor que é ter as raízes de uma mulher preta, sabe? Porque o que é ensinado é que é tudo horrível, então você não quer ser pessoa preta. Mas quando você entende, não, meu amor, roubaram as nossas histórias, roubaram nossa tecnologia, roubaram nossa arte, roubaram toda a nossa potência. Aí a gente entende que a gente tem valor e aí a gente usa a nossa voz, a nossa arte para se fortalecer e fortalecer também quem está vindo, porque essa frase ficou tão batida, né? Representatividade importa? Importa sim, importa muito. Porque quando eu fiz a novela Pantanal, eu fiz porque o autor estava pesquisando atrizes, procurando uma atriz para fazer a novela. Ele já tinha em mente que ele queria que fosse uma mulher preta. E aí eu fiz um vídeo com a minha filha, porque eu tinha acabado de assistir uma live de uma mana preta falando sobre turbante, sobre a história do turbante, a importância. E aí eu fiz um vídeo com a minha filha, botando o turbante e contando um pouquinho da história. Ele assistiu, ele falou, achei minha Zuleika. Aí levou para a direção, falou, achei a Zuleika e tal. Me chamaram para fazer o teste, depois é que eu fiquei sabendo que eu fiz o teste, mas que ele já me queria. Então, assim, se eu não tivesse me reconhecido há alguns anos, eu não estaria naquele momento falando sobre a importância do turbante, eu estaria em outro lugar, entendeu? Então, por conta do meu reconhecimento, da minha história, eu fui parar em Pantanal. E através da minha trajetória, outras mulheres que não são tão retintas assim, também estão reconhecendo a sua identidade. Porque é importante. Obviamente que, isso a gente precisa sempre falar, a gente precisa muito ainda de ter pessoas pretas retintas. Mulheres pretas retintas precisam de espaço na televisão, na teledramaturgia. É muito mais fácil para uma TV Globo, para uma TV Record, para uma grande empresa me contratar como mulher preta, porque eu não tenho a pele tão escura, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, assim, agradeço o espaço, fiquei muito feliz, porque para mim a trajetória foi muito importante, mas eu reconheço que talvez se eu fosse uma mulher preta retinta, eu não ocupasse aquele espaço, entendeu? Porque a gente ainda tem muita dificuldade, é um funilzinho, assim. Quanto mais retinta você for, menos oportunidade você tem. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa lutar para que outras mulheres pretas retintas tenham o mesmo espaço que eu. A gente está começando a mudar o quadro, né? Era isso que eu ia te perguntar, se você vê uma mudança positiva. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, até postei no meu Instagram uma matéria que saiu, né, no jornal francês falando desse momento histórico do Brasil, que a gente está com protagonistas pretos em todos os horários de novela, né? A gente tem na novela das 6 como é que é o nome dele, gente? O Diogo Almeida, é isso? Confirma para mim. O Diogo Almeida, maravilhoso. Temos a Sharon, não vai na fé, e à noite a Bárbara Reis, que também é uma mulher preta. Então, assim, se você for olhar para trás, quando que a gente tinha isso? Não tinha. As protagonistas eram as mulheres pretas, ou você tinha aí, sei lá, duas que era a Thaís Araújo, a Cris Viana, né? Hoje em dia o leque está se abrindo, porque assim, a gente está num momento em que as pessoas estão tomando consciência da importância de lutar contra o racismo, da importância de exterminar esse lugar e da importância de dar espaço, porque assim, a cobrança existe, está todo mundo muito mais atento. Então, se você não for lá e não colocar 50% para cá e 50% para lá, vai ser criticado, entendeu? Então, não tem como, em 2023, você só colocar protagonistas brancos com dezenas, milhares de atores pretos, retintos, não retintos, muito talentosos, entendeu? Uma novela que foi criticada, assim, tipo
com um delay gigante. 17 anos depois foi criticar a novela. Não vou lembrar o nome da novela, mas é uma novela que se passava... Qual foi, Murilo Benício? A novela se passava em Salvador. Era uma novela das 8. Eu lembro. Como é que era o nome dela? Não sei o que do Sol, né? Só tinha branco. Segundo Sol? Segundo Sol? Segundo Sol, Segundo Sol, né? era isso mesmo. Pois é, tinham 2 Sol e não tinha ninguém preto lá na novela. Pois é, isso não tem muito tempo, né? Não, acho que foi 2015, 2016, talvez, né? 19, não. Não tem muito foi mais tempo. pra Mas trás, né? o seu porque além da questão racial, tem a questão do machismo do Tenório, né? Tenório? Do Murilo Benício. Tenório, Murilo Benício. E que você... Bem, não sei se você se enxergava assim ou se as pessoas enxergavam assim, mas como é que as mulheres enxergavam o seu papel dentro daquele núcleo familiar ali? Você era outra ou você Então, não era outra porque ele tinha... Quando eu comecei a gravar, assim, logo depois da primeira cena, eu vi uma resistência muito grande. A gente... Maria, o Brasil, ele é tudo errado ainda, né? A gente é muito atrasado, na verdade. A gente é racista, é machista, é misógino, é tudo. Etarista, Então, né? Então, eu vi muita gente com sangue nos olhos. O quê? Quem é essa daí? A outra? Não, que não sei o quê. Tudo time Maria Bruaca e, tipo, tacando pedra na Zuleika, porque era a outra. Entendi. Mas você tinha esse feedback aonde? Na rua, no Instagram, no Instagram? muita mensagem no Instagram, no Os Twitter. haters, né? Os haters tacando pedra no loucura, Twitter. E eu falava, gente, calma, vamos ver quem é essa personagem. Vamos, calma, respira, sabe? E aí, o autor, né, ele foi muito inteligente, né, nessa adaptação, porque ele já colocou essa personagem que, por si só, por ser a outra, já recebeu muita pedrada. Ele já colocou ela nos primeiros textos, assim, sendo muito consciente, tendo muita empatia e muita sororidade com essa mulher, número 1. Então, quando ela começou a trazer isso no texto, já foi dando uma suavizada. Aí as pessoas, opa, deixa eu ver essa Zuleika, ela não é tão ruim assim. Então, aí foi indo devagar, mas... E ela era independente, né? Ela era independente, mas é uma loucura, né? Porque ela era uma mulher independente, tinha um trabalho dela, e de repente, do nada, ela vai pro Pantanal e vira capacho dele, vai limpar chão e perde a identidade, né? E isso também é muito interessante, porque é pra gente... você vê, uma mulher independente, que tem sua vida, você acha, não, imagina, nunca vai, né, cair numa furada dessa. Só que cai. Ninguém está livre de errar. Ninguém está livre de escolher um caminho errado, de se dar mal ali na frente, né? Então, ela, por mais que ela fosse uma mulher independente, fosse inteligente, sábia, né? Ela, de repente, se viu ali muito por conta das tramas do passado, né? Se viu ali numa enrascada, onde ela perdeu a identidade dela, perdeu a autoestima, né? Ela ficou vivendo ali à sombra daquele homem durante um tempo, né? Isso incomodava muitas mulheres, mas ao mesmo tempo trazia uma humanidade, porque ninguém é uma coisa só e ninguém está livre de errar. A mulher, você pode ver a mulher mais forte, mais foda, ela não está livre de errar, ela não está livre de fazer uma escolha que ali na frente ela vai pagar o preço, né? Nós somos humanos. Então também isso me deu... Eu fiquei muito honrada de viver a Zuleika, porque era uma mulher muito de verdade, né? Acho que hoje em dia a gente fazer uma personagem que é tipo uma heroína, né? Ninguém é uma coisa só. A gente é dualidade o tempo inteiro, né? Então acho ninguém é só uma coisa, né? Exatamente. Então tem milhares de Alines dentro de mim, né? Obviamente que tem certas Alines que eu vou botando debaixo do tapete, assim, fica aí, na marra. Mas, a Zuleika trazia isso. E o pós-Zuleika? Depois que acabou a novela. Nossa, primeiro deve dar uma tristeza da porra, né? Acabar porque deu liga, né, cara? Todo mundo ali, né? Muito. Foi muito bem. O grupo, cara. O grupo foi muito bem. O grupo que a gente tinha aquelas formou. festinhas ali, Ai, foi tão especial. Não, ir pro Pantanal. Eu tive a sorte de ficar lá no Pantanal. Ainda foi pro Pantanal, é verdade. Fui pra lá, fiquei Ficou um mêsinho lá, numa fazenda, rapaz, vivendo o Pantanal, né? Dormindo e acordando naquele lugar que tem uma energia diferenciada, né? Mas muito bicho mesmo, assim? Ou não? Sim, Sapo muito lá, bicho. Sapo?
Sapo era o que eu mesmo, era o Você que eu viu menos onça? vi. Eu via Não. onça pra caramba. Mentira. Tava louca pra ver a onça. onça. Não apareceu nenhuma onça, Sou fã de não. Não apareceu nenhuma onça. Mas a gente ficava se cagando, né? Morrendo de... A gente queria ver, mas a gente tinha medo, porque... Claro. Tá Imagina, você dá de cara com uma onça. Não tava torcendo, mas se Apareceu aparecesse desse na minha cara- frente... Com um sapo já Eu bastava. gosto, eu gosto. Não, mó medo de sapo. Mas foi... E é muito legal, assim, porque quando eu fui pro Pantanal, além de estar sendo um passo muito importante na minha profissão, né? Porque uma novela que já tinha sido um sucesso, né? E já estava prometendo muito. Eu lembro que eu nunca tinha tido isso. Eu tive crise de pânico dentro do avião, assim, para embarcar. Eu precisei pedir para sair, pedir, para! Não para, né? Para o avião, eu quero descer, não. Mas antes de decolar, eu tive uma crise de pânico, começou a me dar falta de ar. Não queria... Nunca Sem tive. histórico nenhum? Sem histórico Caramba. nenhum, assim. Mas depois fazendo, assim, né? Fazendo a leitura disso, né? Eu acho que a gente tem muitos medos na vida, né? E eu estava dando realmente um grande passo na minha profissão. E estava indo também para um lugar, assim, de muita cura, né? Então, eu fiquei deu pânico do passo que eu estava dando, artisticamente falando, né? E acho que também para esse lugar do desconhecido, né? E aí me deu uma crise de pânico, eles me tiraram do avião, me deram água, achei que eu não fosse conseguir. Mas você estava sozinha? Eu estava sozinha. Eu também, tipo assim, sempre viajei de avião com meu marido, com a minha filha. Nunca tinha viajado sozinha. Era a primeira vez que eu estava viajando sozinha. E que eu estava dando um passo grande também sozinha o emocional dentro da minha tava, trajetória. né, Mexe com tudo. A mexe com tudo. A gente é uma máquina, bicho, que quando dá errado, assim, pode, né? A gente tem que controlar o cérebro o tempo inteiro, assim. E aí, desde que eu tive esse quase crise de pânico, quando eu viajo de avião, eu fico conversando aqui com o meu cérebro, sabe? Conversando com a minha mente, porque quase vem, assim, uma falta de ar, uma coisa, eu falo... Tá, calma, relaxa e tal. Relaxa, porque a cabeça, ela comanda tudo. Se você der margem para uma loucura, você vai enlouquecer, amor. Se você quiser abrir a portinha assim, você pode pirar legal. É por isso que eu não dou trela para as coisas que eu penso, não. Não dou trela, não. Eu falei, doido, pega doido. Sim, aí quando acabou, acabou. Então, aí lá no Pantanal foi uma preciosidade, porque a gente ficava muito junto lá, né? E ficaram os grupinhos de WhatsApp que eu tô sabendo. Sim, a gente até os banhos hoje. de cachoeira, os banhos no rio. Banhos de rio, com aqueles jacarés. A gente entrevistou o Silvério. O Silvério foi o nosso primeiro amo o convidado. Silvério. Ele é daqui, né? Silvério é daqui. Eu acho que ele tá por aqui, eu vou tentar encontrar ele. Silvério, ele teve aqui e falou, tem 3 grupos, eu acho, do Pantanal. Pantalovers. Tem o Pantalounge, né? Pantalounge. Cara, e é bem assim tem mesmo. Tem uns que estão em uns, não estão em outros. Não é todo mundo que não é tá todo no mundo que tá em Pantalounge, tudo, não. né? E é muito louco, porque geralmente os trabalhos, quando acabam, você fica ali uns 3 meses com um grupo, depois ele... O do Pantanal segue firme até hoje. Segue firme? Segue firme. Ontem mesmo recebi mensagem do Loreto lá no grupo, né? Que ele vai fazer o lançamento de uma revista que ele vai ser capa, ele vai fazer uma festa no Copacabana Palace. Aí ele mandou lá, galera, quero todos vocês. Não sei o que. Eu falei, ai, amigo, eu vou estar em Fortaleza, cara. Porque ele vai fazer aniversário agora esses dias. Ele falou, eu quero estar com vocês. Ele falou... Festinha no Copacabana, nada mais. Exatamente. Vai tocar, hein? Que Jorge Ben toca. Mora lá, né? Mas então é isso, assim, esse grupo tá super ativo, vira e mexe, a gente se fala ali, a gente tem uma conexão muito forte que eu acho que vai seguir. E ali grandes atores, né? Grandes atores. Foi uma turma da pesada, né, Palmeira, a Dira, maravilhosa. A Dira era a nossa capitã. A Dira eu adoro. Capitã do Pantanal, assim. Ela organizava tudo, os melhores rolês, as melhores festas. Ela e o Loreto. Os dois, eles eram os mais festeiros, assim, que faziam acontecer, assim. Eu acho que a gente deve muito à energia desses dois, assim. O fato desse grupo ter ficado tão equalizado, em tanta sintonia, em tão sincronismo, assim. Eu acho que a gente deve à energia deles. O Pantanal? Mas já é a quarta vez que eu me pergunto. Quero saber como é que acabou. O pessoal pegou o avião e foi pra casa. Acabou aí. Então, dá uma tristezinha, né? Mas tudo acaba, né? Tudo tem Porque chega uma hora também, se você ficar esticando muito... vai virar os mutantes. Você perde, né? Mas você... É melhor acabar com aquele gostinho de quero mais do que você prolongar e falar, ai, chega, né? Então, eu acho que foi lindo também acabar no auge, assim, né? Mas, obviamente, que dá um... Mas eu confesso que eu não tive sofrimento, não. Assim, eu tive muita gratidão, rapaz. Pensa, né? Eu compartilhei um pouquinho da minha trajetória com vocês. Então, assim, fazer Pantanal... Depois de tantos anos, né?
depois de tantos anos, poder estar num projeto de sucesso absoluto, como foi Pantanal, é um grande presente. Então, eu não tive tristeza, só tive agradecimento. Mas como é que você lidou, por exemplo, com a popularidade que você... Era muito legal, cara. Eu ia no mercado, era muito bom. Assim, Vixe, imagina. Eu tava em casa, às vezes, fazendo faxina. Esqueci não sei o quê, ia no mercado. Botava um óculos, prendia o cabelo aqui. Tava no mercado, de óculos escuro, com coque. Zuleika! Vira e mexe, as pessoas me chamavam de Zuleika na rua. Coisa que nunca aconteceu, assim. A lacraia, né, que era a lei e o crime que eu falei, as pessoas reconheciam bastante por causa da trança. Mas essa coisa, essa popularidade de você ouvir o nome da personagem o tempo todo, isso é... Você teve feedback, Aline, de mulheres que passam ou passaram pela mesma situação? Sim, muito. Quando eu fiz aquela cena, aquela conta do estupro, nossa, que foi uma cena super pesada. Nossa, recebi várias mensagens. Sério? Muitas DM? mensagens, muitas mensagens de mulheres falando, cara, me reconheci na Zuleika, passei por isso, isso e isso. Tem tantas histórias reais que você fala assim, caramba, gente, o buraco é bem mais embaixo, E você sabe? não furtava de ler e... Não, eu li, eu respondia. Até hoje, vou ser bem sincera com você, lá no Instagram, né, eu recebo muito direct ali. Aí tem lá o principal, o geral, e tem uma casinha que são as solicitações de mensagem. Até hoje eu não consegui ler todas as mensagens que chegaram ali. Porque são muitas e muitas e muitas. Eu vou lendo. Sempre que eu tenho um tempo, eu paro ali, entro lá e vou lendo. Aí vou lendo e respondendo, vou lendo e respondendo. Porque eu gosto de responder. E as pessoas falam, mas é você mesmo? Porque tem artista que bota outra pessoa para administrar a conta, né? Eu não consigo fazer isso. Eu até tentei, na época de Pantanal, como eu estava muito corrida, a minha empresária falou, vou botar aqui o pessoal do escritório para administrar o teu Twitter. De conta, né? Uma DM, Cara, né? chegou uma hora que eu falei, porra, não dá certo não, deixa eu voltar. Porque, eu não sei se vocês conhecem o Paulinho Serra, comediante. Sim. Ele é muito meu amigo, de infância. E aí ele mandou uma mensagem maravilhosa pra mim. E aí, quando eu encontrei ele falou, porra, tá ficando metida ali. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, olha que aí me mostrou a resposta. A resposta que eles deram pra ele era uma resposta super impessoal. Ele é meu amigo de infância. Era tipo, oi, Paulinho, tudo bem? Não sei o que. Eu falei, caraca, isso não dá certo não, meu irmão. Eu falei, amigo, desculpa. Eu tava tão sem tempo que aí a galera do meu escritório que tava vendo isso. Mandar um zap, né? Aí eu voltei, passei a administrar. Tanto é que eu nem consigo ser tão atuante no Twitter. De vez em quando eu vou lá e posto alguma coisa. Mas eu prefiro eu fazer do que outra pessoa. Porque aí não... ficar esse negócio, né, bem... fingindo que é você, entendeu? Respondendo de uma outra forma. Como é que você lida agora com as redes sociais e com os... Olha, eu sou bem atuante no Instagram. No Twitter eu vou de vez em quando. Eu não tenho TikTok ainda, não me rendi ao TikTok. Mas você tem vontade de investir nisso? E também a parte da grana que pode vir? Então, eu vejo que às vezes eu perco o trabalho por não ter TikTok. Mas eu não sei se vou dar conta, entendeu? Não sei, mas eu sou uma atriz, eu tenho 48 anos, eu não tenho... Filho pra criar. Eu tenho filho para criar, tenho uma filha de 11 anos, um de 20, que está na faculdade, eu tenho que fazer dever de casa com a minha filha, eu não tenho empregada, eu faço tudo na minha casa, eu e meu marido, a gente se divide. Então é muita coisa para dar conta, entendeu? Para arrumar mais um TikTok Mas você não acha que a indústria do entretenimento meio que cobra isso? Cobra, eu me sinto cobrada, mas eu... E você não... Eu não fiz ainda. Pode ser que ali na frente eu faça. Eu não fiz ainda. Porque a gente entrevistou a Babi Borges, né? Que inclusive tem uma história parecida com você. A Babi é minha amiga. Na época da pandemia, né? Foi chamado para fazer o BBB, ficou meio assim, depois foi Fazenda, né? Fazenda. Ela vitoriosa, entrou, ela meio assim, mas depois ela entrou de cabeça no negócio, né? Sim. Ela fez o TikTok? Não, mas ela tá atuante nas redes sociais. Ela não era tanto, né? Não, ela também era aquela coisa, né? E aí resolveu... vai do que você imagina, assim, né? Mas é porque eu acho que tem eu gosto de me comunicar. Né? Eu gosto dessa Você troca. Fez o jornal, né? Eu fiz o jornal UAU, eu adorava. Sabia que eu gosto dessa coisa de apresentar programa, assim? Olha aí, quem eu sabe adoro. Fica a dica, hein, galera? Olha aí. Aí, pessoal do GNT, programa do GNT aí. Eu convido vocês a conhecer. A gente não tá mais atuando, não, mas depois vai lá no Instagram e bota Jornal UAU. Jornal UAU. Assiste um videozinho Eu gosto muito lá. Só Notícias Boas, né? Exatamente, só notícias boas. Assiste depois, me diz. Quem sabe a gente volta um dia, Aline, eu queria trazer à baila aqui um assunto que você já tratou. Que é polêmico? Rapaz, é polêmico. Vocês gostam de polêmica, né? E é uma coisa super... Você tem uma filha de 11 anos, Sim. né?
Como é que você trata esse assunto do racismo com ela, Então, minha filha, eu sou casada com um homem branco, né? E a sua filha... A minha filha é essa mistura, né? Mistura. Ela tem a pele clara, mas os traços são mais parecidos com os meus. Antes de eu me entender como mulher preta, a gente não falava sobre esses temas, essas pautas, não tinha. E ela tinha como referência, grande referência dela, assim, de beleza, era a prima, que é uma prima que ela tem, Vitória, que é loira de olho verde, de olho azul. Então ela queria... Loira de olho azul. Loira de olho azul. Então ela não gostava do cabelo dela, ela queria ter o cabelo liso igual da Vitória, ela não gostava do nariz, ela ia tirar foto e ficava escondendo o nariz. Caramba. E aí, depois que eu me reconheci, entendi a minha identidade, eu comecei a consumir mais conteúdo de pessoas pretas, comprar livros, comecei a ler livros de autores negros para ela. Então, assim, eu fui trazendo desenho, tudo. Filmes. A gente vai expandindo, né? Porque quando a gente não tem consciência, a gente não tem o acesso a conteúdos de pessoas pretas, ele é limitado. Quer dizer, ele não é limitado. Ele é limitado porque a grande indústria limita, mas existem diversos talentos aí produzindo conteúdo de muita qualidade. E aí, quando você entende, você vai buscar. E quando você vai buscar, você encontra muita coisa. E aí, a partir desse meu olhar e dessa minha transformação, ela começou a reconhecer valor nas raízes dela. Ela começou a gostar do cabelo dela. Hoje, ela deixa o cabelo dela solto. Ela sofreu bullying na escola? Não. Sofreu por causa do cabelo. Teve um dia que meu marido, ele gosta muito do meu cabelo, né? Meu cabelo, quando ele não tá com trança, ele é bem enroladão, cheião. E ele acha muito bonito. Então, um dia, a gente sempre insistia para ela soltar o cabelo, para ela ir de cabelo solto pra escola. Teve um dia que ela topou ir. E aí eu sequei no difusor, ele ficou cheião, enroladão, ela foi. Quando ela voltou para casa, ela voltou com ele presinho aqui atrás. Caramba. E voltou furiosa. E a gente, o que aconteceu? Tentando tirar. Ela falou... Eu nunca mais quero ir de cabelo solto pra escola, mãe. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não sei quem. Ficaram me zoando, falando que eu tinha cabelo de bruxa, que não sei o que lá. E aí, pra gente conseguir fazer ela entender o valor, a beleza do cabelo dela, a beleza do nariz dela, foi um trabalho. Um trabalho, assim. E isso porque ela é uma menina da pele clara. Você imagina as meninas pretas, o que elas não passam. As meninas que têm o cabelo 4C, sabe? Então, assim, é uma estrutura que esmaga a autoestima dessas crianças, sabe? Então, a minha filha, né, ela tem essa passabilidade toda porque ela tem a pele clara, o cabelo dela não é um cabelo afrozão, ele é enrolado e tal, mas ainda assim, ela sofreu bullying por conta disso, né? Na escola dela, né, na sala dela tinha... a escola antiga, né, que ela sofreu esse bullying. Tinham 3 meninas da pele retinta. E as 3 meninas, elas usavam cabelo esticado. Então, ela também não tinha referência dessas meninas pretas com cabelo black, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. É a gente lutar, né? para transformar, para fazer essas meninas entenderem a sua potência, a sua beleza, né? Como é bonito um cabelo afro, um cabelo black. Mas você transformar o olhar, porque a vida inteira você cresce num país que a sociedade inteira diz que isso é feio, que isso é lixo, que não sei o quê. Como é que você constrói a autoestima de uma criança preta, né? Ela está com quantos anos agora? Agora ela está com 11. Está com 11, né? Aí hoje E ela já está... Ela está maravilhosa. Ela está empoderada. Tá super empoderada, gosta do cabelo. O nariz, ela ainda, de vez em quando, mãe, não gosta do meu nariz. Aí isso me dá uma dor. Porque eu tô com 48 anos hoje. Eu quase operei meu nariz quando eu tinha 23 anos de idade. Mas você ia afinar o nariz? Eu ia fazer isso aqui, amor. Entendeu? Eu fui no médico, ele fez, eu ia afinar ele, eu ia me arrepender profundamente, entendeu? Hoje eu amo os meus traços, mas eu não gostava, entendeu? Porque... E minha mãe, tadinha, por falta de entendimento mesmo, né, de consciência, ela a vida inteira ficava, você tem que operar esse nariz, minha filha, senão você não vai conseguir fazer televisão, você tem que operar. Então ela ficava querendo que eu fizesse também, porque ela achava que eu ia ser mais aceita se eu tivesse nariz fino, entendeu? Porque esse é o conceito que a gente tem na nossa sociedade. Então, com 23 anos, eu quase operei. Eu só não operei porque eu não tinha dinheiro, sabe? Porque eu não consegui o apoio, eu não operei. E aí, quando eu entendi, me reconheci, eu falei, meu Deus, graças a Deus eu não operei o meu nariz. Então, assim, eu entendo esse lugar da Nina ainda
olhar o nariz dela e sentir, sabe, não gostar. Porque é a construção, entendeu? A gente está tentando transformar isso. E ao longo da vida, da trajetória, eu acho que quando ela tiver ela se entender como mulher, ela vai se amar do jeito que ela é, vai gostar dos traços dela, vai entender o valor. Mas é uma construção. Tá no processo dela. Né? Agora que eu não sou pai, então eu não acompanho muito, mas foi a Pequena Sereia que Sim, que foi, uma né, negra. que é Isso, então, essa representatividade, ela é essencial. Essencial, no fundamental. Essencial. Né? Quando o fato da representatividade importar é porque você se vê pertencente no mundo. Quando você não se reconhece em lugar nenhum, você vai lá, assiste uma série, assiste um desenho, você não vê personagens pretos, você não vê pessoas como você acha que você não existe, né? Então, agora, para além disso, né? Eu até estava conversando com a nossa produtora ali. Espiritualidade, sexualidade, a questão de você ser uma mulher e o pai também. Atores. São atores, né? Querendo ou não, são pessoas famosas. A questão das redes sociais, que hoje imagino que seja um grande problema para os pais, né? Como tratar a questão das redes sociais, que a minha filha, ela, com rede social, a gente fica no pé dela em relação ao TikTok, assim. Ela até fez um Instagram. O que ela consome. O que ela consome. A gente tem que ficar de olho, a gente não pode deixar sozinha, né? Livre, porque, enfim, tem muita coisa ruim e muita gente de má fé. Então, ela veio me mostrar esses dias um vídeo de uma amiguinha que a gente não vê há muito tempo. Mãe, você vai ficar chocada como ela cresceu. Que é da idade dela, assim, acho que é um ano mais velha. E quando ela me mostrou o vídeo dessa amiguinha, essa amiguinha tava de biquíni, no banheiro, dançando, assim. Quase que uma coisa meio sensual, assim. E ela veio me mostrar, meio assim, olha, mãe, você não vai acreditar como ela cresceu. Mas, ao mesmo tempo, ela já veio me mostrar, tipo assim, o que minha mãe vai achar disso? Já num tom de crítica, assim. Aí eu olhei, fiquei olhando e falei, filho, isso é tão perigoso. Não sei, assim, eu não tenho mais contato com ela, não sei se você tem ainda. Mas isso é muito perigoso, porque a internet é um lugar onde tem muita gente maldosa. Existe muito pedófilo, entendeu, filha? Muita gente que gosta de fazer mal com criança. Então, tem gente doente da cabeça que vai pegar essa imagem dela e vai botar num site para vender, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, filha. Não faz isso nunca, não, tá? Ela, não, mãe, eu não gosto dessas coisas, não sei o quê. Então, assim, ela tem 11 anos. A Nina, ela tem uma cabeça muito boa, uma menina muito madura, porque a gente sempre educou ela falando sobre tudo. Isso é muito legal de falar, porque a gente sempre falou sobre tudo mesmo, assim. Eu lembro que com 8 anos de idade, eu estava dando banho nela, e aí ela falou assim, mãe, quando eu crescer, eu quero ter 2 filhos. Eu não sei ainda se eu vou casar com homem ou mulher, mas eu quero ter 2 filhos. Quando ela falou isso, eu não sei ainda se eu vou casar com homem ou mulher, eu fiz assim, ó. Falei, gente... Falei, olha isso. Com 8 anos. Com 8 anos, entendeu? Porque, assim, na verdade, é uma outra criação. É uma criação que a gente educa ela para entender a diversidade, entender o respeito às diferenças, entender que ela pode ser o que ela quiser ser, sabe? Então, quando ela mandou essa, eu entendi que a cabecinha dela já estava num outro lugar, sabe? Porque eu demorei muito a entender sobre sexualidade. Eu cresci num meio muito quadrado, assim. Meus pais são de outra geração, então a cabeça deles é muito fechada. Eu sou casada há 14 anos, né? Eu sou uma mulher, mas eu nem me considero uma mulher hétero, eu sou uma pessoa... Aí tem essas novas nomenclaturas, né? Que eu nem sei todas, mas eu acho que eu sou uma pessoa pan, né? Sabe o que é uma pessoa pan? Sei, David Bowie. David Bowie era pan, né? Eu acho que eu sou uma pessoa pan, porque eu me encanto pelo ser humano, independente do sexo. Enfim, tô casada há 14 anos com o Alex, mas eu poderia estar casada com uma mulher, eu poderia estar casada com um travesti. Para mim, não tem isso. Só que, ao longo da minha trajetória, eu demorei muito a identificar isso. Assim, os momentos em que eu sentia atração por alguém do mesmo sexo, retraía totalmente isso, porque, imagina, não pode? Então, você é sapatão, sabe? Porque eu demorei muito a perder a virgindade. Eu perdi a virgindade com 21 anos de idade, assim. Porque eu não era uma pessoa sexualizada, assim. E a Nina é muito isso. A Nina tem 11 anos, mas ela é muito infantil, assim.
E aí eu lembro que a minha irmã, as minhas primas falavam, isso aí vai virar teia de aranha, você não... Eu não sentia vontade ainda. Então eu respeitei muito o meu tempo, mas ao mesmo tempo eu também ficava naquela assim, eu sou menina, eu sou mulher, então só posso gostar de homem. E aí os momentos em que eu sentia um desejo por alguém do mesmo sexo, eu ficava horrorizada, porque eu achava que aquilo não podia de jeito nenhum, entendeu? Então eu demorei a entender que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Então a gente cria os nossos filhos para eles entenderem sobre sexualidade, entenderem sobre gênero, entenderem que eles são livres para amar, para se envolver com quem eles quiserem. Que é preciso respeitar todas as vontades, é preciso respeitar toda a diversidade. E aí a Nina, eu acho que ela vai ser uma mulher, assim, diferenciada, assim, sabe? Uma mulher que eu vou ter orgulho de olhar ali na frente e falar, cara, eu eduquei, assim, sabe? Eu não, né? Eu e meu marido. Porque é uma tarefa difícil, viu? É uma tarefa muito difícil. Você educar uma criança. Mas eu vou te falar, eu acho que mais do que a preocupação de você educar, falar, né? Porque meus pais, eles sempre falaram muita coisa, né? Minha mãe falava, tem que casar virgem. Porque se você não for virgem, o homem não vai te dar valor. E talvez por isso eu tenha demorado tanto, né? A transar pela primeira vez, né? E era uma besteira isso, né? Imagina, mas aquilo foi incrutido na minha cabeça. Então, assim, eu acho que mais do que você falar, a educação ela vem pelo exemplo, sabe? Pelas suas atitudes, por quem você é. Não adianta eu ter um discurso super preparado e montado para essa criança se a minha atitude vai ser outra, entendeu? E a criançada de hoje em dia, parece que elas vêm com um chip diferenciado mesmo. Vem. Porque elas, na atitude, elas estão vendo tudo. E se você faz uma atitude que não condiz com o que você fala, eles jogam na mesma cara. hora fala, opa, o que é isso? Fala, Então, a gente... E eu tenho a sorte de ser casada com um homem incrível, que é o Alex Nader, que eu aprendi muito com ele, assim. A gente tem um filhote, né, de 20 anos, que é meu filho de coração, que é filho dele no casamento anterior. E eu lembro que quando a gente começou, assim, que a gente retomou, né? Na verdade, o Alex eu conheço há 23 anos. A gente se apaixonou no teatro, mas ainda não era o momento da gente ficar junto, a gente se distanciou. Eu casei com outra pessoa, ele casou com outra pessoa, teve o Tom, depois a gente se encontrou no momento que era para ser. E eu lembro do Tom bem pequenininho, a gente conversando no carro, e aí ele puxou um assunto que eu julgava que não era para a idade dele. E aí eu já ia na resposta na forma que eu aprendi. Que eu lembro que quando eu estava... quando eu tinha 11 anos, eu dormia até os 11 anos, eu dormia no meio da cama dos meus pais. Eu dormia com eles, assim, eu sempre saía da minha cama e entrava no meio deles. Aí um dia... mais velha, assim, eu devia estar com 13, eu peguei e falei assim, pai, o que é masturba? Porque eu tava um dia com uma amiga e eu soltei, ela tava me enchendo o saco e falei, caraca, Odisseia, você me masturba! Aí ela ficou assim, só que eu não sabia o que era. Aí eu peguei e perguntei à minha mãe. Quando eu perguntei isso, meu pai falou, que é isso, minha filha? Isso não é palavra pra você, não? Que eu não sei o que. Me deu um esporro. E ali eu não fiquei sabendo o que era. Demorei a saber depois, né? Então, assim, ai, meu Deus, o que eu tava falando? Me perdi. Não, tá falando da Nina. Não, do Tom, do isso. Tom. Que aí o Tom trouxe uma questão que eu achei que era muito pra idade dele. E eu já ia na minha forma, tipo assim, não, isso não é pra sua idade. Foi a forma que eu aprendi. Meus pais, quando traziam alguma coisa que não era pra minha idade, falavam, o que é isso? Isso não é assunto de criança. E aí, quando eu ia falar, o Alex falou assim, não, ele vai entender. E começou a explicar. Eu não lembro agora sobre o que era, mas era algo que não era pra idade dele. Só que o Alex veio trazendo um discurso e uma fala e eu olhei e falei, gente, esse menino não vai entender o que você está falando. Falou. Passou, sei lá, um mês, a gente estava numa situação que aconteceu não sei o quê. Não é que o garoto trouxe aquela história que ele ouviu, mas de maneira super bem colocada, que eu olhei assim e falei, tá Entendeu? Aí. A gente não pode subestimar a inteligência da criança. A gente não pode esse papo de que não é assunto de criança. Não. De alguma maneira, se ela trouxe a questão, de alguma forma você precisa dar uma resposta para ela. Você não pode dizer, não, isso não é assunto de criança. Não. Tô contigo. Minha filha tem 11 anos. Ela, chegou uma vez, mãe, tô namorando. Eu, tá, filha, mas criança não namora. Assim, né? Eu não vou falar, que é isso? Eu falei, é um namoro de criança, assim. Saiba que você é criança, só tem 11 anos. Então, assim, brinca e tudo mais, mas namoro coisa, né, quando você tiver mais mocinha. Então, assim, não tem essa... Qualquer pergunta que ela traga
que eu julgue que não é para a idade dela, eu aprendi que, de alguma forma, eu tenho que dar uma resposta respeitosa. Eu preciso respeitar a dúvida dela, eu preciso respeitar o questionamento dela, eu preciso respeitar o interesse dela de saber aquilo, sabe? E quando eu não souber responder, eu preciso dizer, não sei. E não sei censurar responder. também a pergunta, né? Não censurar, Tem exatamente. que orientar, é educação, né? Cara, mas Exatamente. eles realmente eles já vêm com uma coisa diferente, assim, em termos de entendimento, viu, cara? É impressionante. Sim. A minha filha tem 8 anos, eu já Ai. desisti de educar, eu só pago a escola e dou alimentação. Ela que tá te educando, né? Ela é youtuber. Ela é youtuber. né? Ah, não, nossa, ela tem um canal lá que ela é louca pelo tem canal. mais, o canal dela é mais... tem mais inscrito que a gente. Mas Tá ele melhor que doido pra você. roubar. A Aline é a cantora. A cantora Aline Então, Borges. gente. Falou. Pois E a é. cantora Aline Borges? Cara, vocês Como nasceu? Então, na verdade, eu sempre fui cantora, porque eu sempre cantou. cantei no chuveiro, mas assim, obviamente que a atriz, ela vem na frente, né? Mas eu sempre gostei de cantar. Só que eu nunca tive a ousadia de compor. Uhum. E agora, na pandemia, né? É. Eu tava um dia numa cachoeira com meu marido e a gente tava lá tocando violão e fazendo conexão com a floresta, com a mata, que a gente gosta muito, né? A gente tem os nossos rituais, né? E aí a gente tava usando a medicina do rapé, não sei se vocês conhecem. Yes. E aí abriu uma conexão, assim, com a cachoeira. E me veio, assim, um refrão pronto, assim, olhando pra cachoeira, me veio um refrão pronto, assim. Eu falei, amor, ouvi isso. Aí comecei a cantar. Falou, caramba, pegou o celular e gravou. E aí era só um refrão. Aí beleza, ficou naquilo. Aí eu fiquei, caraca, eu tenho que terminar de escrever essa música, porque era só um pedacinho. Uhum. Não via nada. Eu falei, caraca, que merda, eu me sabotando. Aí eu conversando com uma amiga, ela falou, Aline, uma música, ela pode ter só um refrão. Não fica pegada tentando. Ela pode ser só isso aí. Aí quando ela falou isso, eu tirei um peso das minhas costas. Eu falei, então tá. Então pode ser que eu já tenha uma música. Amor, foi eu tirar o peso das costas, que eu fui tomar banho. Quando o chuveiro bateu assim na cabeça, veio toda a sequência da música. Caramba! Posso cantar pra vocês? Pode, deve. Vou tentar cantar um trechinho. Vou cantar o refrão primeiro. O refrão que veio era isso aqui, só. Tá. Tudo flui quando olho pra você e meu coração acalma. É você quem me conduz nas águas, é quem lava minha alma. Veio esse refrão. Aí quando eu fui tomar banho, veio todo o resto. Que é isso aqui, que é um pouco da minha história, assim, né? Uhum. Pensamento vagueia, busco uma conexão, um afago, uma resposta para minha aflição. Quando vem a dor do mundo, põe os pés na cachoeira, é ali o meu refúgio, onde a fé é derradeira. Conto e canto os meus segredos para desanuviar. Peço bênção, peço força, peço amor para despertar. E no balanço das águas é que eu volto a me curar. Nas águas de mamãe Oxum é que eu vou limpar. Limpa, lava, lava e leva, me ensina a ser canção, acalma meu coração. Minha alma de menina insiste em acreditar que o amor é o caminho para tudo transformar. Aí vem o refrão. Tudo flui quando olho pra você e meu coração acalma. É você quem me conduz nas águas, é quem lava minha alma. Olha assim aí. surgiu a música pra mamãe Oxum. Ela canta também. Pai, que timbre, hein? A minha voz não, falhou um canta pouquinho, né? bem, Porque isso. você não Já tava gravou preparada. isso aí? Ainda não, mas eu vou gravar. Tô conversando com um grande amigo, músico. Olha aí. É. Tem outras músicas? Ai, Não, que já lindo. tem. Então, e depois dessa, parece que abre um portal, né? Depois, a gente fez essa e veio uma outra, também pra Mamãe Oxum, que aí essa eu fiz sozinha. A outra eu fiz com o Alex. E depois veio uma outra pra Oxóssi. A gente tá fazendo música pra Orixá, olha que Orixá, maravilha. Ah, que legal. Pra agradecer toda a proteção. Quero Pô, fazer um não. remix disso Não, aí. e o teu timbre é lindo, legal, timbre, cara. que é Bom, eu bom, gosto né? muito de Bacana. cantar. E quais são os projetos futuros afora esse Então, disco? tô com o meu projeto para fazer o meu monólogo.
Eu estou numa pesquisa, ainda engatinhando. Vou estar junto com o Rodrigo França, se Deus e os orixás permitirem, porque o Rodrigo está bombado. Mas eu quero muito que ele esteja junto comigo no roteiro e na direção. Mas, paralelo a isso, eu estou fazendo... acabei de gravar 2 séries. Depois que acabou o Pantanal, o streaming fez assim, ó. Vem cá. Bufo. Tá. E aí eu gravei uma série para Netflix que se chama B.O., uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito, que é uma comédia com o Leandro Hassum, muito legal. Maravilhoso. Fiz uma delegada, mas uma delegada perua. Outra delegada, coisa, né? outra delegada, mas essa é uma sem noção, assim, peruona, maravilhosa. E aí depois fiz na Amazon a 3ª temporada de Dom, uma personagem muito bacana também. E agora vou fazer a 3ª temporada de Arcanjo Renegado. Sim, que eu fiz a 2ª e agora vou começar em junho do Bruno, né? a gravar a 3ª temporada. Do Bruno. Mas o quê? É isso. Novela, acho que só em 2024. Eu cheguei até a fazer teste para Fuzue, mas como eu estava envolvida ali com o Arcanjo, eles ficaram com medo da agenda trepar e a gente acabou não fechando. Tá. Então é provável que eu volte aí para as telinhas. Muita gente pergunta, quando é que você vai voltar para a novela? A galera fica perguntando. Agora, né? Muita gente querendo me ver de novo. Agradeço aí os pedidos, a torcida, tão bom, tão... Né, abastece assim, a gente de amor, né, de luz, né, ter o feedback de vocês. Então, digo que já, se os orixás e as deusas permitirem, eu amo fazer novela também, amo fazer teatro, amo fazer audiovisual, mas cinema, eu curti não? muito. Tem Cinema, coisa, amo muito. Mas Quero muito fazer, mas fiz o Alemão 2, fiz Intervenção, mas não tô com nenhum projeto, assim, agora para fazer nenhum longa. Até pintou um agora, mas quando eu li o roteiro, não... Não deu? Não deu. Era a personagem... E foi até legal, né? Quando a gente tem consciência, a gente consegue mudar mesmo e fazer com que... Modificar o desserviço, sabe? Porque o texto era maravilhoso, poético pra caramba, mas a personagem que eles estavam me chamando era uma mulher que entrava, os personagens todos maravilhosos, poéticos, com fé na vida, e a única personagem, né, dessa mulher preta era uma mulher que entrava sequestrando não sei quem, e depois era assassinada, era uma... Maria. Aí eu falei, mano, eu não posso aceitar esse personagem por isso. E outra coisa, assim, acho o roteiro muito legal, mas eu daria uma dica pra vocês. Não bota uma mulher preta pra fazer isso, não. A gente precisa tirar a mulher preta desse estereótipo, entendeu? Os personagens são incríveis. Vocês vão jogar a mulher preta pra fazer esse personagem, que é a mulher que sequestra, a mulher que vai ser assassinada. Tira. Aí eles se transformaram. Aí eles colocaram uma outra atriz branca, maravilhosa, que é a Juliana Araújo. Beijo, Ju, te amo. Ela tá brilhando na personagem. Mas é isso. Então, quando a gente tem consciência, a gente consegue... Colaborar. Colaborar. É o constrangimento educativo do nosso amigo Preto Zezé, né? Conhece o Preto Zezé? Sim, maravilhoso. Constrangimento educativo. É o constrangimento maravilhoso. educativo, né? Constrangimento pedagógico. Constrangimento pedagógico. É. Gênio. Tem que ser, né? É isso, aí a gente vai contribuindo, você né? tá no filme dessa forma, né? Exatamente. Tá bom. Que bom. Pô, Aline, brigadão por você ter vindo aqui. Maravilhoso. Ai, gente, Parabéns, olha, viu? eu vou falar aqui daqui a... Ó, gente, pode me chamar para todos os podcasts, hein? Pronto. Agora quero fazer tudo. Agora pode. Agora pode. Mas eu também não sei se todos vão... Todo podcast vai ser assim, agradável, como foi o bate-papo com esses caras aqui. A gente com esse é muito estúdio gentil, maravilhoso, a gente é essa muito produção. educado. Isso é porque você não comeu esse sentir em brownie aqui casa. ainda. Ah, eu vou acabar esse brownie comer, sou aqui. viciada. Muito lindo, quero agradecer mesmo, assim, A gente que agradece. o convite, o espaço, a troca. Acho que é sempre importante. Eu tinha maior cagaço de fazer uma besteira, né? Porque... mas a gente é café com leite, viu? Você é Você pegar uns maravilhosa. caras aí meio... Não, meio você é maravilhosa. Você quer. E aí eu tava vindo pra cá, né? E aí ai, meu Deus, fugiu. A Gisele. Ela Gisele. perguntou, você vai com alguém? Eu falei, cara, eu queria muito que meu marido fosse comigo, mas, cara, ele tá querendo curtir com a Nina, não sei o quê. Aí eu falando com ele, né, a gente tava almoçando, eu falei, mas você não quer ir comigo mesmo? Aí ele falou, cara, se você quiser muito, eu vou. Mas por que você quer tanto que eu vá? Eu falei, sei lá. Eu falei, não sei, sei lá. Não conheço os caras, né? São 2 caras, não sei como é que eles são. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, mas eu vou sozinha. Imagina, não, eu sei me defender. Aí ele, garoto, tá maluca? Tu acha que alguém vai te atacar? Você vê como é que a nossa cabeça, né? Não. A gente tá tão acostumado, né, a ser atacado, que a gente fica achando que a gente vai chegar num lugar e vai ser colocado numa saia justa, né?
Imagina, ser chamado para ser constrangida, não. Não, de jeito nenhum. Contar minha história aqui, compartilhar um pouco da minha vivência. E é maravilhosa a sua trajetória, né? Porque a gente vai, né? A gente lê aqui, vai atrás de pesquisar, né? Fica impressionado, né? Que bom. Impressionado com a trajetória, com as histórias, né? Sim, muita coisa, muita sua coisa. história é muito legal e muito campo para correr ainda. Sim, né? Nossa senhora, dá um Jovem livro. ainda. Aline, obrigada, fiquei muito a feliz gente que de agradece. vocês. Nossa, Obrigada. Maravilhosa. É vida longa aqui pro Pode Agora Pode. Agora vai bombar. Agora bomba. Agora bomba, viu? E a gente volta na semana que vem para o próximo episódio. Então, se você não segue a gente nas redes sociais, siga aí. No Instagram é @podeagorapode. Já vai ter foto da gente com a Aline lá. Não sei o quê, um monte de vídeo. Aí você vai também no TikTok, a gente tá por lá. Também é Pode Agora Pode. No YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. youtube.com/podeagorapode. Ative o sininho para receber as notificações. E se você ainda assim quer também ter um outro ponto de contato com a turma do Agora Pode, você pode seguir o Guga de Castro, né, Guga? Por favor, no Instagram, DJ Guga de Castro. DJ Guga de Castro. E tá aqui escrito, @Alexandre_Lima_. Tem que mudar isso aí, viu? Você não ia mudar pra lei, que não sei o quê, que né, Alexandre, não sei o quê. Foi o quê? Numerologia? Sei lá, você que disse aí. Você disse que é massa sensitiva. A gente entrevistou a massa sensitiva, né? Disse que ia mudar, não sei o quê. Não, a massa sensitiva veio aqui, rapaz, tocou o terror. Disse que não, mudar isso aqui. Nossa, a coisa de numerologia, né? Eu É, cheguei a mudar meu nome. também. Numa época da minha carreira, eu botei Li Borges. Eu parei de ser Aline, porque eu sonhei no negócio do número, tinha que ser Li Borges. Aí do nada eu botei. Eu fiz até uma novela que saiu nos créditos, Li Borges. E depois um produtor de elenco conversando com ele. Aline, você tá louca? O seu nome é Aline, maravilhoso. Você tá... Onde você tirou que seu nome é artista vai ser Li? Porque no Instagram eu sou Lig Borges. É verdade. Aí eu voltei e eu fiquei muito mais confortável. Meu nome é Aline Borges. E deixa eu fazer um apelo. Muita gente que não conhece o meu trabalho e passa a conhecer, fica me chamando de Lígia. Porque meu @é Lig Borges. Meu nome é Aline, galera! Não é Lígia nem Lig, tá bom? É só o @ do Instagram. Então se ligue. Um abraço. Se ligue. Tchau. Tchau.